Olá, senhores estudantes. Estamos aqui dando continuidade à disciplina de Física Geral e Experimental para o curso de Ciências Biológicas e vamos tratar agora do capítulo 6, né, que seria a última parte do nosso curso que a gente vai começar a tratar agora, né? Nós fizemos um apanhado geral sobre o estudo da mecânica de uma maneira geral, com algumas aplicações também e exercícios. Fizemos acaso do estudo da mecânica de fluidos, que é o estudo, no caso, da difusão de gases, por exemplo, né, na fluidez de líquidos e assim por diante. Né? Também tratamos aqui, de uma maneira geral, sobre os conceitos gerais da física ligados à termodinâmica, né, ao conceito de temperatura, como é que se mede essas quantidades, que significado físico são essas quantidades. Né? E aqui a gente acaba abordando nessa parte do curso com relação aos conceitos ligados aos conceitos básicos, né, sobre o que é os efeitos da radiação. Fenômeno este que começou a ser estudado com grande intensidade já na segunda metade do século XIX, né, porque nesse período se começou a descobrir os tais materiais radioativos. Né, o elemento químico rádio foi encontrado nesse período, por exemplo, né, e aí polônio, né, que também depois foi desenvolvido mais à frente, já chegando aqui no século XX, são materiais que mostravam aspectos muito específicos de fenômenos físicos. Né? Eles tinham a capacidade de produzir uma radiação, por exemplo, que poderia atravessar o tecido, né, do corpo humano, né, e fazer a impressão numa chapa fotográfica, né, que é o caso das primeiras aplicações que começou a ter com esse tipo de material. Né? Houve alguns desdobramentos nessa época também, no mau uso desses materiais, né, porque o pessoal não sabia, na verdade, as consequências para a saúde, né, seja dos seres vivos de uma maneira geral, né, não sabiam que essa radiação, na verdade, era capaz de ionizar as moléculas, né, e aí você ionizando os átomos que constituem as moléculas, nós estamos falando aí de alterar a configuração do DNA, do RNA, de diversas partes do tecido dos seres vivos. Então, isso é altamente prejudicial para a saúde. Então, são as chamadas radiações ionizantes. Né? Chegamos a estudar aqui no curso radiações não ionizantes. Né? Em aulas anteriores, se você lembrar, nós falamos de ondas eletromagnéticas, demos o exemplo da luz, né, que é uma onda eletromagnética, como exemplo, e ela não é ionizante, ou seja, ela pode ser absorvida pela superfície da pele, por exemplo, no caso da luz solar, mas ela não tem a energia suficiente, né, associada à frequência, né, que quanto maior a frequência da radiação, mais energia ela vai ter, ou seja, a luz visível, a luz do Sol, por exemplo, não tem frequência suficiente, pelo menos a luz que alcança a superfície da Terra aqui, que é o ambiente que a gente vive, né, ela não tem energia suficiente para alterar a estrutura de um DNA. Pelo menos num certo período de exposição a essa radiação, né, como o caso do ultravioleta, né, que é uma frequência de onda eletromagnética, que sim, estocasticamente, né, se você ficar muito tempo exposto a esse tipo de radiação, aí de forma estocástica, uma hora, por questão de probabilidade, uma hora essa radiação tem energia suficiente para ionizar a estrutura do DNA, por exemplo, e causar, infelizmente, alguns cânceres, como é o câncer de pele, né, que é efeito de um acúmulo, né, de você estar exposto a uma radiação, mesmo que não seja ionizante, mas por um período longo de tempo. Então, a necessidade de fazer a proteção, né, da pele com raios solares é sempre eminente, é sempre necessário fazer, porque é para a gente não ter o acúmulo, né, dessa radiação. Porque, do ponto de vista probabilístico, né, sempre há uma chance, mesmo das radiações não ionizantes, acabarem produzindo uma ionização aqui e ali em determinadas moléculas, né, porque elas, por exemplo, no caso dos seres vivos, nós estamos falando de moléculas muito complexas, de moléculas muito grandes. Então, qualquer alteração que você faça nessas moléculas muito grandes, a probabilidade é maior, né, de você alterar, porque elas são muito grandes. Né? Então, a coesão da estrutura dessas moléculas nem sempre está sendo mantida. Né? Apesar de ter o núcleo celular e muitas células eucariotas, né, que é o caso da gente, por exemplo, né, mesmo assim com essas proteções com membranas, né, protegendo essas moléculas, mesmo assim a radiação tem essa condição. Né? Os organismos têm os seus mecanismos de defesa, né, a produção de melanina, no caso da gente, né, a nossa pele, um ser humano, por exemplo, tem a pele exposta literalmente, né, à radiação. A gente tem poucas considerações de pelo sobre a pele, né, de uma maneira geral. Então aí temos a questão da produção de melanina, que tenta pegar esse estoque, né, de radiação que vai chegando e tenta absorver na melanina e não deixar essa radiação, esses efeitos se propagarem por toda a estrutura da célula. Né? Mas de uma maneira geral, nós classificamos esses exemplos de ondas eletromagnéticas, os casos da luz visível, ondas de rádio, por exemplo, como radiações não ionizantes. Okay? Só vamos começar a chamar de radiações ionizantes aquelas que são chamadas de raio-x, por exemplo, radiações
e radiação gama, né, que é a mais intensa dela. A radiação gama, ela não só ioniza, ela não só mexe com as ligações químicas dos átomos entre si, mas ela também tem o poder, no caso da radiação gama, de afetar a própria estabilidade do núcleo dos átomos. Né? Então aí nós estamos falando agora de radiações com muita energia. E aí, de fato, elas entram para a categoria de radiações ionizantes. E são dessas que nós vamos falar aqui agora. Tá? E, popularmente falando, quando se fala radiação, essa palavra, num contexto popular, costuma se referir a radiações ionizantes, que são as que prejudicam a saúde. Né? É natural pensar numa população, numa sociedade, que em determinadas palavras, como é usada na grande mídia, acabar representando, né, para essas pessoas de forma intuitiva, né, que ela pode estar representando um tipo de perigo. Né? Esse material é radioativo. Opa, esse aqui tem que tomar cuidado, ele pode prejudicar a saúde. Né? Mas a palavra radiação, do ponto de vista da física, ela é mais ampla, né? Porque a radiação vale para qualquer onda eletromagnética que se propague no espaço. Então, radiações de uma maneira geral é isso. Mesmo a luz visível é um tipo de radiação, né, que nós temos emitidas. Né? Só que é plausível e é compreensível entender que, graças à grande mídia, né, essa palavra foi muito associada especificamente às radiações ionizantes. Então, esse é um contexto que nós vamos ter aqui também. Tá? Quando falarmos nessa aula, né, e nas que viesse na sequência, a radiação de fato vai estar se referindo a essas radiações mais intensas. A descoberta das radiações ionizantes, como a gente viu o caso dos raios gama, se mostra, no caso, por exemplo, quando foi se entender a estrutura da matéria, né? Na busca de entender a estrutura da matéria que se tornou evidente o efeito da radiação. Foi perceber que os átomos, que são estruturas que apresentam um núcleo com grande concentração de massa, formada por prótons e nêutrons, e orbitando, na verdade, dele, partículas com massas 1.800 vezes menor, 1.836 vezes menor, que são os elétrons com cargas negativas, esses átomos, na verdade, só emitiu esse tipo de radiação quando o núcleo atômico era desmontado, né? Ele sofria um decaimento radioativo, que a gente diz. Né? Isso acontecia só com alguns elementos químicos na natureza, como o elemento químico rádio, o elemento químico polônio, por exemplo, e o urânio, que talvez é o mais popular deles, que as pessoas ouvem falar por conta, né, dos episódios históricos ligados à utilização deles em armamentos militares, né, equipamento militar. Bem, na verdade, em termos de radiação, né, a gente tem, na verdade, muitas aplicações positivas ao uso da radiação. Nós estamos falando aqui de raio-x, por exemplo, que é quando você acelera um elétron e depois você produz uma frenagem nele muito rápida, ele emite uma onda eletromagnética por conta dessa frenagem, e aí essa radiação ela é ionizante de fato. Mas o raio-x sabemos de muitas de suas aplicações para diagnóstico médico, por exemplo, né? Você pode fazer diagnóstico, saber como é que está a estrutura de tecidos com maior densidade de material, né? Como os ossos, por exemplo. E também para terapias, né? Para você fazer aplicações, né? Como a tomografia, que você computadorizada, né? Que é um exemplo que você injeta na pessoa, por exemplo, iodo, elemento químico que está ionizado, né? Você no laboratório provoca o átomo de iodo para que ele fique emitindo radiação. Você consegue fazer esses mecanismos, né? O pessoal na química tem esse conhecimento bem elaborado. E aí você pode injetar na pessoa. Aí você injeta esse iodo numa pessoa, por exemplo, radioativo. O que o iodo vai fazer? Ele vai se espalhar por todo o corpo, né? Se você jogou ele diretamente na corrente sanguínea. Só que, preferencialmente, o iodo vai ser absorvido pelas estruturas do corpo que mais precisam do iodo. Né? Então, poderia dar o exemplo aqui da glândula tireoide. É um exemplo de grande absorvedor de iodo. Então, se na corrente sanguínea está circulando iodo, mesmo que ele seja um iodo modificado em laboratório, que foi o caso do iodo ionizante, né? Ou não, quem vai mais absorver o iodo vai ser a glândula tireoide. E aí, no caso, né, a intenção é que esse iodo radioativo que for parar na glândula tireoide faça com que eu pegue um equipamento, que é a tomografia computadorizada, coloque no local onde está aqui a tireoide, e a tireoide está, na verdade, irradiando ondas eletromagnéticas devido ao decaimento radioativo do iodo, decaindo no iodo que é não radioativo, por exemplo. Né? Então, ou seja, eu estou expondo o paciente a um material radioativo, que eu injetei na pessoa, mas é por um curto período de tempo, né? Que é o período de meia-vida desse elemento químico. Nós vamos discutir aqui também o significado de meia-vida dos materiais. Né? E aí, esse material se desfaz depois de um tempo, mas enquanto ele está se desfazendo, ele está emitindo radiação. E a intenção minha é o computador pegar essa informação da radiação emitida e ele me dá a configuração da glândula tireoide. Né? Diz como ela está funcionando, por exemplo. Aí eu posso fazer um diagnóstico médico
o médico, né, perdão, né, pode fazer um diagnóstico adequado para a pessoa. Então veja aí alguns exemplos no campo da medicina das aplicações mesmo das radiações ionizantes. Aquela que poderia ser entendida que prejudica a saúde, ela também serve para você fazer terapia ou mesmo diagnóstico médico. Né? Então tá aí o exemplo de aplicações positivas. Né? Mesmo você fazer usinas nucleares, né, que às vezes o pessoal fala também, muitas vezes, mas usinas nucleares, de uma maneira geral, elas são basicamente para produzir energia elétrica, de uma maneira geral. Você pega um material radioativo, você usa ele para transformar em calor. Ele aquece a água, evapora a água funciona, faz girar uma turbina a vapor, através do vapor, e aí você tem a produção de energia elétrica, basicamente. Claro que existem consequências terríveis com relação a isso, em relação a você estocar esse tal lixo radioativo, esse material que você vai ter que colocar em tambores, geralmente de concretos muito espessos, né, e colocar num depósito e deixar lá por muito tempo. Nós estamos falando aí de tempos de 200 ou 300 anos, teria que manter esse material armazenado até que a radiação atinja um nível que não mais prejudique a saúde das pessoas, aí poderia ser exposto ao ambiente sem nenhum problema, né? Mas é claro que nós estamos falando desse problema. Mas a questão da usina nuclear, talvez alguma das explicações do uso delas esteja ligado a países que não têm recursos naturais para produzir energia elétrica e aí para não ter dependência, né, de matrizes externas, né, dos países, eles acabam produzindo a sua energia elétrica através dessa fonte, que no caso da França, por exemplo, a França tem aí quase que notoriamente toda a sua produção de energia elétrica é proveniente de usinas termonucleares, né, que é o termo mais apropriado para designar isso. Eu uso a radiação nuclear só para produzir calor e do calor depois girar uma turbina e produzir energia elétrica. Bem, essa é uma das características ligadas ao uso dessa tipo de radiação. Né? Mas, por outro lado, se você aplicar bem, né, o uso da energia nuclear, nesse exemplo que eu dei das usinas nucleares, ela é muito eficiente, ela tem uma produção, ela tem um armazenamento de energia, os átomos, né, têm uma quantidade de energia muito grande. Então você pode ter um rendimento enorme, né, na produção de energias por parte desse tipo de fonte. Né? Então, não é à toa que a tendência no mundo, né, devido à escassez de recursos naturais, que vai acontecendo de forma gradual e agora de forma cada vez mais acelerada, né, é de se fazer uso cada vez mais desse tipo de fonte de energia. Ok? E aí, claro, os protocolos em todo o mundo têm que ser adequados para que o uso isso seja sempre de forma pacífica e adequada para o prol do progresso social de todos. Né? Então, nesse sentido, tem esse tipo de aplicações. Então, na verdade, existe um campo enorme, que é o que nos interessa, na verdade, né? É aplicações no sentido positivo. Então, vale a pena agora a gente conhecer propriedades de como é feita a produção dessa radiação, entender a estrutura atômica, que são os modelos que nós vamos apresentar, entender o nível dessas radiações de uma maneira geral. Né? Então, esse é um dos aspectos que nós vamos tratar aqui no curso. Né? Então vimos, né, aqui em aulas anteriores, né, que ao realizarmos essa propagação de energia nos exemplos, né, que a gente viu aqui, né, foi que a radiação eletromagnética fazia parte dessa questão, né, que nós vimos. Né. E aí, vendo esse tipo de radiação, a gente tem que a oscilação de campos elétricos e magnéticos é que manifestava o que a gente chama de ondas eletromagnéticas, né? E se a gente imaginar que, no caso, uma partícula em um movimento, que ela está também transportando energia na forma de energia cinética, por exemplo, né? Então, dessa forma, a gente diz que é comum definirmos, né, um outro tipo de radiação. Nós vamos chamar aqui de radiação corpuscular, no caso, para o caso de uma partícula em movimento. Então, um exemplo que seria uma partícula elementares, né, que é o caso do elétron, do próton, do nêutron, ou mesmo dos núcleos atômicos, já é a combinação deles, né? Desses núcleos atômicos e também partículas como o meson pi e assim por diante. Né? Bom, a energia cinética aqui, que nós vamos pensar com a letra K, né, de uma partícula, por exemplo, de uma maneira geral, com uma certa velocidade v, né, sendo v uma velocidade muito menor do que o valor da velocidade da luz, tá? Esse é o caso que nós vamos estar. A equação da energia cinética fica escrita dessa forma, né? A energia cinética K igual a metade da massa vezes a velocidade da partícula elevado ao quadrado, né? Então, em geral, a gente diz que para essa radiação corpuscular, né, estima-se utilizar a unidade de energia cinética, né, no caso, o eletronvolts. Porque no mundo atômico, né, pensando em partículas, você poderia usar joules como valor de energia, mas veja quantos joules de energia representa, por exemplo, o deslocamento de um elétron, né, durante um percurso de 1 metro, uma diferença de potencial, na verdade, de 1 coulomb de carga elétrica. Né? Então aí você tem que... Desculpa, de 1 volt, né, diferença de potencial. Esse número é muito pequenininho, tá vendo? Ó?
Então, um elétron, para caminhar 1 metro com uma diferença de potencial de 1 volts, ele tem uma energia de 1,6021746 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Tá? Então, essa unidade de joules aqui, ela não está sendo muito apropriada para a gente representar a escala de energia do mundo atômico. Certo? Porque ela teria que representar sempre com números muito pequenininhos, mesmo usando potências de 10. Então é conveniente associar uma outra unidade de medida, que é a chamada elétron-volt. E o significado dele é esse, né? 1 elétron-volt é a capacidade de deslocar em 1 metro um elétron numa diferença de potencial de 1 volts. E aí eu tenho aqui a produção desse valor de energia em joules. Né? Ou simplesmente diferença de um potencial de uma maneira mais geral. Bem, com essa ideia, então, de definir essa unidade do chamado elétron-volts e a ideia do conceito de energia cinética que uma partícula possui, para a produção de radiação, na verdade, você teria que alterar a velocidade dessas partículas. Quando uma partícula dentro de um campo elétrico, né, como no caso do elétron, sofre uma desaceleração, ele diminui a velocidade, quem é que está tirando a energia do elétron para que ele consiga diminuir a velocidade? Porque só do elétron estar se movimentando, ele tem a chamada energia cinética, que é massa vezes a massa dele, né, a massa do elétron, vezes a velocidade que ele estiver desempenhando num determinado lugar que você esteja observando ele. Quem tem o poder de frear ou acelerar o elétron são os campos elétricos. Eles que têm essa capacidade. E graças ao elétron estar em movimento, os campos magnéticos também conseguem atuar sobre o elétron, fazer ele alterar a sua velocidade. Então, campos elétricos e magnéticos, quando o elétron está em movimento, consegue frear ele, por exemplo, ou aumentar a velocidade se ele já estiver desempenhando. Se o elétron estivesse em repouso, aí a única força que consegue movimentar o elétron para ele sair da velocidade zero seria apenas o campo elétrico. Né? O campo magnético ele só aparece na hora que a carga está em movimento. Mas independentemente desses dois casos, ele tem uma energia cinética. Quem está tirando a energia cinética tem que ser o próprio campo elétrico, nesse caso. É ele que está lá, entre aspas, tocando no elétron, né? Para ele reduzir a velocidade ou aumentar a velocidade. Se o campo elétrico estiver aumentando a velocidade do elétron, então ele tem que dar energia para o elétron. Ele tem que receber energia do campo elétrico para que ele aumente a velocidade. Então, o ganho de energia cinética desse elétron é graças ao campo elétrico estar externo, né? Alguém está produzindo campo elétrico de fora, vai fornecer essa energia para o elétron. Até aí, ok. Só que o contrário também. Se eu quiser frear o elétron, reduzir a velocidade, eu produzo o campo elétrico no sentido oposto, aí ele não vai ajudar o elétron a aumentar a velocidade, ele vai fazer o contrário, vai começar a frear. E essa frenagem do elétron tem que tirar a energia dele. Como é que eu vou tirar a energia do elétron, sendo que quem está tocando nele, entre aspas, é o campo elétrico? O campo elétrico não é uma entidade física material. Né? Não, ou seja, o elétron não está colidindo com ninguém para transmitir quantidade de movimento de um corpo para o outro. Né? Como acontece na matéria. Na matéria, quando eu tenho uma mesa num jogo de bilhar, por exemplo, uma esfera, quando eu empurro uma bolinha com um taco para ela ganhar energia cinética, eu dei energia cinética para aquela bolinha que eu empurrei. Mas ela toca nas outras bolinhas por colisão, ela vai transmitindo quantidade de energia para as outras, né, energia cinética. Então, isso a matéria faz de maneira geral. No exemplo que eu estou dando aqui do elétron, ele não está tocando em ninguém, ele só está dentro de um campo elétrico. Então, o mecanismo que o elétron vai ter para conseguir diminuir a sua energia dentro daquele campo elétrico oposto ao seu movimento é ele também produzir uma onda eletromagnética. Então, se o elétron produzir uma onda eletromagnética, ele joga essa onda eletromagnética para fora dele, e aí é uma maneira dele empurrar a energia para fora, jogar a energia para fora dele. Aí sim ele reduz a velocidade. Então, isso é um conhecimento tido no eletromagnetismo clássico, né? Que a gente chama. Então, o eletromagnetismo clássico nos diz que quando você desacelera uma carga elétrica, ela emite radiação. Então é isso que acontece. Então o exemplo do raio-x que eu havia falado para vocês seria um mecanismo assim. Só que no caso, com elétrons já alcançando quase que a metade da velocidade da luz. Que não é esse exemplo que está aqui, né? Essa equação que você está vendo aqui, que estou indicando com o mouse, é para baixas velocidades, ou seja, a velocidade do objeto sendo muito menor do que a velocidade da luz. Que é a velocidade do nosso cotidiano, por exemplo, né? Sei lá, 1000 km por hora, talvez seja uma velocidade para o elétron, que seria dizer que ele está devagar, né? Porque na verdade ele pode alcançar até, na verdade, 1 milhão de quilômetros por hora de velocidade. Né? Então, nós temos aí um exemplo dessas quantidades. Então,
Então, para baixas velocidades, a energia elétrica se caracteriza assim. Então, o máximo que o elétron faria de emissão de radiação seria ondas eletromagnéticas na luz visível, né? Talvez você veria o elétron emitindo uma luz brilhante, assim, né? Por exemplo, de cor azul, se for na frequência do azul, ou na cor amarela, ou na cor vermelha, conforme a frequência de radiação que ele fosse capaz de emitir. A frequência está associada com a energia, né? E quem faz essa associação, na verdade, de que a energia da onda eletromagnética está associada com a frequência, foi o trabalho do Max Planck. Em 1901, né, e junto com os trabalhos do Albert Einstein, que acontece em 1905, né, mas o Einstein se inspira, na verdade, em um trabalho que o Max Planck publicou em 1901, né, que eles iniciaram, né, a formulação da chamada teoria dos quanta, né, vamos dizer assim, né, que nessa teoria, né, segundo essa teoria, a gente diz que a radiação eletromagnética ela é emitida e se propaga, no caso, de forma descontínua, né? Não é de uma forma... É como se tivesse falhas nos valores de energia, né? Ela emite uma radiação, sei lá, em 10 joules, depois em 20. Não tem o 15, não tem o 11, não tem o 13 joules, né? Ou ele emite 10, ou emite 20, ou emite 30, né? Ou seja, são valores discretos, né? Não é qualquer valor de energia que a radiação vai emitir. Então, com essa perspectiva, a gente diz, né, que em pequenos pulsos de energia que, na verdade, essa radiação está sendo emitida, né, que são chamados pacotes de energia ou quanta. Aí que vem a palavra quântica, né, para a chamada mecânica quântica. Né. Ou no caso das ondas eletromagnéticas, o quanta de energia transportado por uma onda eletromagnética é o chamado fótons, né, é como se fosse uma partícula propriamente. Só que é uma partícula que não tem massa, ela é apenas um pacote de energia que se desloca no espaço de um ponto a outro. A gente só entende a onda eletromagnética como se comportando como um fóton na hora que ela interage com a matéria. Porque quando a radiação está interagindo com a matéria, o elétron sente como se fosse uma colisão acontecendo com ele. Parece que alguma partícula bateu nele na hora de transmitir energia. Na verdade, quem tocou nele foi uma onda eletromagnética. Mas no momento de tocar o elétron, a gente interpreta que o elétron recebeu uma colisão. Então, colisões só podem ser interpretadas no contexto de partículas. Então, eu tenho que tratar nessa hora a onda eletromagnética como sendo uma partícula. Aí o nome que a gente dá é de fóton. Tá ok? Então, assim, né, a gente diz que a onda eletromagnética ela apresenta também um caráter corpuscular, né, a partir desse momento. Então, os fótons, na verdade, são partículas sem carga. Ele também tem uma massa de repouso que é zero. Ele não tem massa. Tá? Então, tem sim partículas sem massa na natureza, né? No caso que a gente está descrevendo aqui. Né? O Planck ele descobriu, na verdade, que todos os fótons que são associados a uma determinada frequência particular f, né, de luz, por exemplo, ela, na verdade, possui sempre a mesma energia E, que é diretamente proporcional a essa frequência. Então, quem relacionou isso, né, e dizer que quanto maior a frequência de uma radiação, maior a energia que ela transporta, foi o trabalho do Max Planck. E a relação dele envolve uma constante universal, que estaria associada em homenagem, hoje em dia, né, a gente fala que é a chamada constante de Planck. O valor numérico dela, né, para qualquer frequência de radiação eletromagnética que você veja na natureza. Se você pega a energia que ela transporta e divide por essa frequência, sempre dá o mesmo valor numérico, que é a tal da constante universal que o Planck propôs. Que era um valor aqui de 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos. A unidade aqui é a mesma de momento angular, isso aqui é interessante, né? Aquela grandeza física que consegue dizer o quanto o corpo está girando ou não. Né? Mas, não, na verdade, não é isso. Né? É apenas uma questão dimensional aqui. Nem sempre grandezas que estão na mesma dimensão que outra, né, representam a mesma grandeza. Né? Então, não tem essa característica. Então, está aí a relação de Planck. Uma equação pequenininha, uma relação linear simples entre energia e frequência, mas foi muito impactante quando Einstein teve acesso ao trabalho do Max Planck, que foi na hora que ele percebeu que ele poderia descobrir uma maneira de mostrar isso, né, de demonstrar essa relação, que foi o trabalho do estudo do efeito fotoelétrico. O Einstein descobriu que quando uma radiação incide sobre uma superfície onde os elétrons têm um grande grau de liberdade de se movimentar, principalmente, né, que é o caso dos metais, essa radiação, com uma determinada frequência, consegue arrancar os elétrons dessa superfície. Ou seja, o elétron consegue absorver a energia de uma determinada frequência de radiação e, como ele tem muita energia, ele consegue se desprender da força de atração dos prótons onde ele estava preso num determinado átomo. E aí ele consegue escapar e ir para o espaço de forma livre. Na verdade, ele desprende da camada de valência dos átomos, né? Mas aí ele fica circulando livremente sobre a superfície do metal. Então, se você colocar ali um medidor de corrente elétrica, que é o caso do amperímetro, ele vai perceber a produção de uma corrente elétrica na superfície daquele metal. Esse foi chamado efeito fotoelétrico
que foi explicado pelo Einstein e também foi provado, né, na experiência que foram feitas na época em paralelo, né? Então isso fez com que o Einstein ganhasse o Prêmio Nobel de Física de 1921 com essa produção, com essa explicação. Aí, mostrando que a quantização da energia era um fato na natureza, tá certo? Era um fato. E aí, com isso, ele angariou, né, o Prêmio Nobel em 1921, só mostrando essa relação dessa equação aqui, o estudo do efeito fotoelétrico. Então é muito interessante isso. Né? Então não é o tamanho da equação que faz você angariar um prêmio de tanta relevância na academia científica, por exemplo, né? Mas é o fato do impacto, né? O tipo de transformação de conceito que isso vai gerar. Né? Então, nós estamos falando agora de uma nova visão de mundo que antes a energia era sempre um espectro contínuo, né? Como a gente viu lá no espectro eletromagnético da luz visível nas aulas anteriores, né? Que ao vermelho vai mudando de tom, até chegar no alaranjado, e o alaranjado vai mudando de tom, passa pelo amarelo, esverdeado, e vai passando pelo azul, chega no violeta, devagarinho, né? Sempre de forma contínua. Na verdade, a gente está vendo aqui que no mundo atômico, o que foi cercando esse tipo de trabalho, né? A quantidade de radiação emitida, na verdade, ela é discreta. Ela tem valores determinados. Então, na verdade, você tem faixas escuras nesses espectros eletromagnéticos, né? Na verdade, falando. E são energias quantizadas, né? Então, isso é um impacto maior, né? Não é a questão da equação ser simples ou complexa do ponto de vista algébrico, né? Então, está aqui uma ilustração, né, que a gente já tinha visto também, mas vale a pena ressaltar, que é a ideia de representar uma onda eletromagnética. Aqui tem apenas uma questão de escala, né, que foi mostrada aqui, que, por exemplo, eu posso representar essas ondas aqui na vertical como sendo as ondas elétricas, né, que a onda eletromagnética transporta. Que seria, por exemplo, um elétron oscilando para cima e para baixo numa antena aqui. Imagina um elétron está aqui embaixo, ele é empurrado para cima com um campo elétrico, depois ele é empurrado de volta, fica um sistema de inversão de campos elétricos aqui, né? Então, se eu ficar brincando com inversão de campo elétrico, eu posso fazer o elétron ficar dançando aqui para cima e para baixo. Só que o elétron está sofrendo aceleração e frenagem toda hora. Acelera e freia, acelera e freia. Quando ele acelera é porque ele absorveu energia de alguém que deu para ele, que no caso é campo elétrico intencional que alguém está produzindo na antena. Só que para frear o elétron, ele tem que jogar energia para fora. E a maneira que ele joga essa energia para fora é em forma de ondas eletromagnéticas. Aí ele freia. Aí fica fazendo isso repetidas vezes e fica produzindo o tempo todo ondas eletromagnéticas de forma contínua. Que é o que acontece com as estações de rádio, por exemplo, de canais de televisão e assim por diante. E aí, claro, a intenção dessas ondas magnéticas não necessariamente é levar energia. A energia não é o interesse maior de uma estação de rádio, mas sim usar a onda para levar informação. Só que para eu levar informação do ponto de vista físico, eu tenho que, na verdade, transportar energia. Porque a energia é que vai perturbar, né, o elétrons de um receptor, e aí esses elétrons receptor eles vão absorver aquele ritmo, né, de energia. Esse ritmo, essa sequência de maneira como a energia é absorvida, é o que vai ser traduzido como uma informação. Né, como a voz de uma pessoa que vai sendo conduzida, né, de uma estação de rádio, por exemplo. Então eu posso representar numa direção aqui do plano, né, de oscilação, a ondas elétricas, né, que é o campo elétrico aumentando. Né, esse desenho está representando, na verdade, as ondas eletromagnéticas não são uma cobrinha vagando no espaço, né, não é isso. Né? Essas figuras que a gente usa são apenas figuras gráficas, né, elas não são a realidade da onda eletromagnética propriamente dita. Mas esse desenho ajuda a gente a ter a sensação do que está acontecendo no espaço quando tem a presença de um campo elétrico oscilando, que é o campo elétrico tem baixa intensidade num determinado ponto do espaço, depois a intensidade fica muito grande, depois diminui de novo, depois a intensidade fica no sentido invertido, depois vai a zero de novo, fica com grande intensidade, e isso vai se repetindo ao longo do espaço. Então, se eu pegar, por exemplo, se essa onda fosse grande o bastante, a gente pudesse ficar aqui debaixo, como as ondas de rádio, por exemplo, uma pessoa que ficasse bem nesse local onde eu estou com o mouse agora, ela ia ouvir a estação de rádio com bastante barulho, vamos dizer assim, com bastante intensidade. Mas quando ela viesse para cá, exatamente nesse ponto agora que eu tô com o mouse, a estação de rádio ia ficar fraquinha, não ia ouvir nada, na verdade. Aqui ela ia ouvir intenso de novo, só que no sentido contrário, né, numa outra região, e assim por diante. Essa é a ideia que esse desenho está transmitindo. Né? Então ele não é bem a representação da intensidade de ondas eletromagnéticas. Essa perpendicular, tá vendo, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó, em perspectiva, né, nós temos a outra onda que também a onda eletromagnética possui, que é as ondas magnéticas. Essa onda ela apareceu na hora que o elétron ganhou velocidade. Na hora que ele passou a ter movimento, essas ondas magnéticas surgiram também.
a onda elétrica e magnética produzida pelo elétron que sofreu desaceleração é produzida simultaneamente. Bastou o elétron começar a andar, ele já está oscilando o campo elétrico e ele já está produzindo onda magnética também. Tá? Então, elas são produzidas juntas. E detalhe, metade da energia que o elétron está jogando para a onda eletromagnética fica para o campo elétrico e a outra metade da energia fica para o campo magnético. Só que o tamanho das ondas magnéticas é muito menor do que o tamanho das ondas elétricas. Nós estamos falando aí de 3 vezes 10 elevado a 8 vezes menor, que é justamente o valor da velocidade da luz, que é uma relação interessante que tem, né? Por isso que existe uma equação que relaciona a intensidade do campo elétrico e magnético através da velocidade da luz. Se você pega essa relação, campo elétrico sobre o valor da velocidade da luz corresponde ao valor da intensidade do campo magnético, inclusive com as dimensões também. Tá? Então, tá aqui um exemplo de onda eletromagnética, só que extrapolando o tamanho da onda magnética. Senão ela seria tão pequena que não daria para ver, mas ela estaria nascendo no mesmo ponto que a onda elétrica, estaria morrendo no mesmo ponto, nascendo de novo e assim por diante. Tá? Então, elas são e transportando exatamente 50% do valor de energia, cada uma delas. Então, quando uma onda eletromagnética está se propagando no espaço, seja mesmo dentro de meio material ou fora dele, ela se comporta como a chamada onda eletromagnética propriamente dita. Ela tem fenômenos de interferência, acontece com ela, de uma maneira geral. Agora, quando essa radiação toca um elétron, por exemplo, na superfície de um átomo, né, na superfície de uma mesa, por exemplo, o elétron sente como se fosse uma bolinha, uma partícula batendo nela. Então a gente diz aqui que as ondas eletromagnéticas elas foram se compactando, tá vendo? Numa determinada região do espaço, para ela poder interagir com esse outro elétron que está aqui do outro lado, onde ela está tocando. Então nesse momento o elétron interpreta que tocou nele uma partícula, que transmitiu quantidade de movimento, fez com que ele ganhasse energia cinética. Então nós chamamos esse empacotamento de energia de pacote de onda, ou pacote de energia, tá bom? E é isso que é o fenômeno chamado mecânica quântica, tá? Que é um quanta, né? Uma quantidade de energia confinada numa determinada região do espaço num determinado momento, tá? Bem, a energia aqui que nós vamos ver, ela também pode ser calculada, né, em função do comprimento de onda, que nós representamos aqui por lambda. Né? Então, se a gente for substituir a frequência dada na equação que a gente viu ali da relação de Planck, ficaria assim, né, que a energia que a radiação transporta seria igual à constante de Planck, vezes a velocidade da onda. No caso de ondas eletromagnéticas se propagando no vácuo, a velocidade dela é a velocidade da luz, tá certo? Que é a maior velocidade que a gente pode observar na natureza. Então, com isso, nós temos também que a frequência, na verdade, é a velocidade da luz dividido pelo comprimento da radiação eletromagnética correspondente. É a mesma equação vista de um outro olhar, nada mais. Aqui, ó, mas essa relação vai ser importante, que a gente vai poder observar um outro fenômeno, que também foi proposto nessa época, né, no trabalho do Planck. Né, na verdade, ele pensa na quantização da energia por causa de um fenômeno chamado radiação do corpo negro. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho desse fenômeno, né? E aí essa equação escrita assim fica um pouco mais claro da relação que a gente vai obter lá. Primeiro vou fazer um exemplo envolvendo já o que a gente viu até o momento, né? Que seria esse exemplo aqui, 1.1, que fala assim: qual é a energia de um fóton de luz amarela? Olha só, ele está especificando uma cor. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que é uma determinada frequência. Né? As cores da luz visível, elas são provenientes da frequência, né, que você está emitindo. E a frequência está associada a uma certa energia. Então, só repetindo o enunciado aqui, né? Qual a energia de um fóton de luz amarela, sabendo-se que sua frequência é de 6 vezes 10 elevado a 14 Hz, né? Ou segundos a menos 1, né? Que é a mesma coisa, né? Olhando para o Sistema Internacional de Unidades. Então, a solução aqui diz assim, né? Que a relação de Planck seria essa. Energia, que é igual à constante de Planck, vezes a frequência da radiação correspondente. Então, aqui no caso, nós temos a constante de Planck, que nós consultamos ali em cima, que é 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules segundos, é assim que pronuncia, vezes, no caso, a frequência correspondente. A luz amarela, ele avisou aqui para mim, que a frequência que ele está considerando é 6 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Então, isso vai dar uma energia que vai ser um valor aproximadamente igual a 4 vezes 10 elevado a menos 19 joules, o valor de energia. Ok? Então, o fóton ele é a menor quantidade de luz que pode ser emitida ou absorvida em qualquer processo que a gente tenha na natureza. Né? Então, em particular, o fóton ele é a menor unidade de luz que pode ser absorvida por uma célula fotossensível, por exemplo, né, da retina do olho humano, por exemplo. Né? Vamos dar o exemplo do olho, uma aplicação na biologia.
Então, é interessante terem uma ideia de que a ordem de grandeza da energia, do exemplo que a gente viu agora, no exemplo 1.1, né, para a gente poder comparar, ele quer que a gente faça agora, que a gente calcule, no caso, a energia cinética de uma bola de futebol de 0,5 kg com uma velocidade de 10 metros por segundo. E depois ele também quer que calcule no item B a energia necessária, né, para que uma pessoa de 50 kg dar um salto vertical de 50 centímetros. Né? Vamos fazer essa comparação e ver o que ele está querendo dizer aqui. Né? Então, dessa descoberta que foi feita em 1905, né, pelos trabalhos do Albert Einstein, né, das propriedades corpusculares da onda, né, através do efeito fotoelétrico, né, passou-se, na verdade, quase 20 anos antes que alguém, na verdade, especulasse sobre a possibilidade do universo também ser, no caso, válido, né, de também ser válido aí. Né. Então, em 1924, né, o Louis de Broglie, né, que se escreve assim, né, Louis de Broglie, ele apresentou a teoria de que a matéria, na verdade, ela possuísse, na verdade, uma característica, né, ondulatória, né, como corpuscular. Olha o que o de Broglie vai propor. Né? O Einstein propõe que a radiação pode se comportar como uma partícula. Então, ele deu a teoria corpuscular da radiação. Ok. Aí a equação do Max Planck mostrou que realmente fazia sentido isso, fazendo uso dela. O que o de Broglie vai propor é o contrário. Ele vai propor que, associada ao movimento de uma partícula, também pode ter uma onda, né, que ela estaria manifestando. Então, só de uma partícula ter movimento, uma quantidade de movimento, que é a massa dela vezes a velocidade que ela está desempenhando, isso seria igual a essa relação aqui, a constante de Planck sobre o comprimento da onda que está associado ao movimento da partícula. Isso não quer dizer que essa partícula necessariamente está emitindo radiação, como é o caso da bola de futebol, que o exemplo vai querer tratar aqui. Mas eu posso pensar que a quantidade de energia que a bola tem na hora que ela está em movimento, que é a energia cinética que ela tem, eu posso comparar com uma onda eletromagnética que tenha uma quantidade de frequência, que tenha uma certa frequência, carregando a mesma quantidade de energia. Então, a pergunta do de Broglie é a seguinte: que onda eletromagnética transportaria a mesma quantidade de energia que a bola de futebol transporta só pelo fato dela estar se movimentando de um ponto a outro? Essa é a relação que o de Broglie vai propor. Parece simples, né, essa relação. Inclusive, o trabalho de doutorado dele é um texto de apenas 20 páginas e com só, basicamente, algumas equações como essa que você vê aqui, agora, né, no vídeo. Então, veja só, qual é o impacto do trabalho dele? O impacto é o seguinte: pensar nessa onda associada ao movimento de uma partícula encaixou perfeitamente na descrição de medir a quantidade de energia que foi emitida pela radiação de um elétron, que o elétron emitiu durante a frenagem dentro de um campo elétrico. Olha que coisa impactante. Então, esses são aspectos muito relevantes para a gente entender que, na verdade, toda partícula que está em movimento tem associado a ela uma onda ligada a ela. Essa onda agora não vai ser mais chamada de onda eletromagnética nesse caso. Não faz mais sentido falar assim, porque só se você estivesse pensando na questão do campo elétrico. Com relação à partícula simplesmente ter massa e estar em movimento, existe uma onda de matéria associada a essa partícula. Essa é a diferença, né, a interpretação do de Broglie. Então ele está pensando em ondas de matéria. Como é que pode, né? Peraí, a partícula não é onda. Né? Que história é essa, né? Mas, pô, agora há pouco, né, com os trabalhos do Einstein feitos anos antes, né, ele propôs que na verdade, a onda tem um comportamento corpuscular, né, porque ele faz colisão com o elétron quando a radiação atinge uma superfície. Então, baseado nesse jogo de inversão é que eles propõem se havia algum tipo de associação em relação à simetria desse comportamento. Né? Se existiria o inverso, né? Poderia pensar em ondas de matéria também. E funcionou muito bem essa ideia. Né? Então, engraçado é que isso teve uma relação com a constante de Planck, que é essa proposta que tem. Então, se você pegar a quantidade de movimento de uma partícula, multiplicar pelo comprimento de onda associada, você tem a chamada constante de Planck também associada aqui. Para esse exemplo aí do item A que ele havia proposto, né, a gente tem lá a constante de Planck, a gente vai escrever agora na unidade eletronvolts e não mais na unidade joules segundos. Então vai ficar aqui a constante de Planck sendo 4,14 vezes 10 elevado a menos 15 eletronvolts segundos, ok? Lembra que 1 eletronvolt é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules, tá? Então é só fazer a troca aqui, se você quiser, é o que você vê aqui embaixo, né? O valor em joules vezes segundos. Então aqui lambda ele é chamado o comprimento de onda de de Broglie, tá? Em homenagem a ele. Né? E não tá errada a digitação aqui, tá certo? Esse outro D, ele pertence ao sobrenome do de Broglie, Louis de Broglie. Tá? E esse D aqui é simplesmente a preposição da língua portuguesa. Né?
Então veja lá o que nós temos aqui, né? O caráter corpuscular, na verdade, ele é representado pelo produto da massa vezes a velocidade, né? Pois a massa e mv aqui, na verdade, são, de fato, massa e velocidade de uma maneira, desse corpúsculo. Enquanto que a constante de Planck dividido pelo número de ondas, né, pelo comprimento de onda, ele representa o caráter, na verdade, ondulatório, pois o lambda ele é um comprimento de uma onda, no caso, associada a esse corpúsculo, aí no caso. Vamos ver um exemplo para a gente fixar do ponto de vista numérico, né, e ter uma ideia de como isso foi aplicado experimentalmente, né, para a gente imaginar. Então aqui, o exemplo aqui 1.2 fala assim, né, determine o comprimento de onda de de Broglie de um elétron com uma velocidade de 5 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Ele diz aqui que a massa do elétron ela vale 9,11 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Veja lá, o comprimento de onda, então, vai ser medido assim, isolando aquela equação do de Broglie, né, escrevemos comprimento de onda associado ao movimento da partícula, seria, que no caso é o elétron, é a constante de Planck sobre a massa vezes a velocidade dele. Então, substituindo os valores aqui no Sistema Internacional de Unidades, então nós temos que o comprimento de onda vai ser a constante de Planck, 6,63 10 a menos 34 joules segundos, dividido pela massa do elétron, que é o 9,11 vezes 10 elevado a menos 34 menos 31 kg, perdão. E, no caso, a velocidade que ele disse que o elétron estava desempenhando era de 5 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Portanto, o comprimento de onda aqui, que associado ao movimento do elétron, é de 1,46 vezes 10 elevado a menos 11 metros. Ou também, comumente escrito, na escala de 10 elevado a menos 10 metros, que é o angstrom, né? Que eu posso escrever como 0,146 angstrom, que é uma unidade muito comum. Isso aqui é a ordem da escala atômica, né? Então, veja, um angstrom costuma ser o tamanho médio dos átomos, né? Como o átomo de hidrogênio, que é o menor deles. Então, nós estamos falando aqui de uma onda que é muito menor, né, do que o tamanho de um átomo. Né? Uma onda de, no caso aí, 14% do tamanho do átomo de hidrogênio, né, podemos pensar assim, né, que é 0,146 angstrom. Então, estamos falando de ondas muito pequenas. E aí eu tenho um problema agora, né? Qual é o problema que eu tenho aqui? Se eu quiser detectar uma onda desse tamanho, eu vou ter um problema porque os equipamentos que eu vou usar, todos eles são feitos de átomos, né? Então, imagine, o equipamento vai ter que ter um sensor que é menor do que o tamanho de um átomo. Isso não vai dar para fazer na natureza. Então, nós estamos falando aqui de ondas que não dá para ser detectada com os equipamentos que nós temos até hoje na tecnologia. E detalhe, é difícil prever a maneira como a gente teria que fazer para detectar essa onda. Teria que ter um mecanismo de amplificação dessas ondas. Né? Então, esses mecanismos de ondas de matéria teriam que ser teriam que ter a capacidade de amplificar essa onda para ela ter pelo menos o tamanho de um átomo. Aí o átomo pode absorver essa energia que essa onda transporta, e aí eu posso fazer a leitura dessa energia, e aí eu descubro qual é, aí eu detecto de fato quem é essa onda, né? Vamos dizer assim. Então, infelizmente, as ondas de de Broglie, elas são dificilmente detectáveis no mundo macroscópico, né? Uma bola de futebol sendo chutada, por exemplo, produz uma onda tão pequena que a gente não consegue fazer medição de detector. Agora, com altas velocidades, que é o caso do elétron, mesmo ele tendo uma massa pequenininha do ponto de vista macroscópico, mas ele tem velocidades gigantescas, né? Nós estamos falando em velocidades até 30%, 50% da velocidade da luz, ou até mais, né? Então, nessa hora, a gente vai ter uma situação que aí sim começa a ondas de Broglie serem grandes o suficiente para serem detectadas. Então, experimentos foram feitos, né, com estruturas cristalinas que foram capazes de fazer isso. A gente pode pensar aqui que o funcionamento, por exemplo, de um microscópio eletrônico, ele se baseia, na verdade, na propriedade de ondas do elétron. Olha só. Então, a gente faz uso do elétron, né, como uma onda nesse caso. Então, um microscópio eletrônico são aqueles que pega um material que eu quero fazer a leitura, né, da amostra, né, células, por exemplo. Quero saber a estrutura de uma célula. Só que tem um problema. O mecanismo que eu vou usar para poder enxergar a estrutura da célula vai ser jogar elétrons em cima dela. Eu vou fazer um bombardeio de elétrons sobre essa estrutura. Essas colisões que o elétron vai fazendo, infelizmente, causam a morte dessa célula. Ela não consegue sobreviver sobre essa corrente elétrica que está passando por ela. Mas pelo menos eu enxergo as estruturas, mesmo que essa célula não esteja viva. Infelizmente, não posso ver um mecanismo biológico, um mecanismo de funcionamento biológico. Eu não consigo ver as moléculas se deslocando de um ponto a outro, coisas desse tipo. Isso, infelizmente, não dá para ver no microscópio eletrônico e em muitas tecnologias que a gente não pode ver ainda. Né? O microscópio óptico, né, que é aquele que pegaria a radiação eletromagnética que incidiu sobre
o material, essa sim, né? Essa poderia tocar, né, a célula, fazer reflexão, eu pego um detector, a reflexão dessa luz, e aí eu mapeio o elétron. Só que isso, o tamanho das ondas eletromagnéticas que a gente diz que é a luz visível acontece na escala de nanômetros, né? Nós estamos falando de 10 a menos 9 metros de dimensão de ordem de grandeza. Os átomos têm tamanhos menores do que um nanômetro, né? Então, ele está na escala do Angstrom, que é 10 elevado a menos 10 metros. Então, uma luz não consegue bater só em um átomo e refletir e eu dizer o formato do átomo, por exemplo. Eu não consigo olhar para o átomo, vamos dizer assim. Então, ver o movimento biológico, assim, o mecanismo de movimento das moléculas, a gente ainda não pode ver. É o sonho da biologia, eu acredito eu, né? Que é você ver as moléculas, imagina o DNA trabalhando, né? Você enxergar o DNA trabalhando, né? Ia ser uma coisa, talvez vai ter muito esclarecimento, né, no campo da biologia, na microbiologia, né, em relação a isso. Ia ser realmente incrível. Mas apesar de a gente não ter esse olhar direto, a gente pode ter o olhar indireto, não? Não no caso, porque aí você bombardeando, no caso, essa célula com elétrons, ela infelizmente vai falecer, ela não vai, o aspecto vida não vai se manifestar ali, mas aí você pelo menos mapeia a forma, né? A forma você consegue fazer. Porque esses elétrons vão sendo absorvidos. E o que acontece? Com esse elétron se movimentando em direção a ela vai produzindo também em volta dela ondas, né? Ondas eletromagnéticas. Só que o detalhe é que eu vou fazer um mapa dessas ondas. Quando essas ondas estão tendo uma determinada configuração, eu sei que o elétron ainda não bateu na célula. Mas quando ele bate nela, ele muda a direção do movimento. Então, quando o elétron muda a direção, com certeza muda a direção das ondas eletromagnéticas que ele está produzindo. E aí eu posso mapear essas ondas e dizer qual é a forma do tecido que eu estava mapeando ali naquela microscópio, por exemplo. Então, as ondas de de Broglie, elas têm esse tipo de aplicação, tá certo? As ondas associadas ao movimento dos elétrons. Quando eu altero o movimento do elétron, por qualquer motivo que seja, por exemplo, colidindo uma célula, por exemplo, no meio do caminho, bom, essa colisão muda o movimento do elétron. Se mudou o movimento, mexe com a onda de de Broglie. Se mexe com a onda de de Broglie, eu posso fazer um mapa e ver qual é o correspondente de informação que está saindo dali. E aí eu vou ter uma leitura, né, na verdade, do que aquele microscópio pode fazer. Então isso é muito importante nesse tipo de caso, né? Bom, com relação aos tipos de radiação que a gente viu aqui tratando, né, com esses dois exemplos, né, a gente tem aqui que, e as suas características associadas, a gente diz que a radiação, elas podem ser dos tipos corpusculares e também as radiações eletromagnéticas, né? Quando elas possuem energia suficiente, né, através da matéria, por exemplo, né, no caso, elas têm a capacidade de ionizar, né? A gente vai dizer que a gente está lidando aqui no caso, ou seja, ela tem a capacidade de remover elétrons, né, de átomos, por exemplo, e moléculas, e assim modificando, né, o comportamento químico. Então, esse tipo de radiação, né, como consequência, a gente pode ocorrer, na verdade, mutações genéticas por causa dessa radiação. Então, essas modificações nas células vivas, né, pode acontecer e a gente tem que saber disso e para não ficar exposto a esse tipo de situação, né? Então, essa ação destrutiva sobre as células, ela pode ser utilizada, na verdade, no tratamento de tumores, por exemplo. Né? Então, eu posso fazer isso de forma intencional também, né? Em prol de ter um benefício. Né? Embora essa radiação elas produzam elétrons, na verdade, efeitos em geral semelhantes, né, aos seres vivos, cada uma delas possui, na verdade, umas características próprias. Né? Então, a gente pode dizer aqui que a seguir a gente pode ver uma relação de quais os tipos de radiação que a gente tem, na verdade, características individuais de cada uma delas, de acordo com as suas propriedades. Então, veja só. A gente pode ter a radiação chamada radiação alfa, né, que ela ficou muito conhecida também, o decaimento de radiativo, né, ela foi muito observada assim, né, que é a radiação alfa, ou a chamada partícula alfa, né, que vamos pensar aqui com a letra grega alfa aqui, né. Bem, o que nós temos com esse tipo de radiação? Ela tem uma natureza, na verdade, corpuscular. Então a gente diz que as partículas alfa, elas são, na verdade, os núcleos do átomo de hélio. E, no caso, eles estão constituídas, na verdade, de dois prótons e dois nêutrons, porque a gente diz que ele é o núcleo do átomo de hélio, né? Mas ele não foi produzido pelo átomo de hélio nesse exemplo aqui, né? Muitas vezes, quando o urânio sofre um decaimento radioativo, ele se desfaz em elementos químicos como o tório, ele joga para fora dois prótons junto com dois nêutrons. E aí isso que é a radiação alfa, por exemplo. Claro que nessa hora o urânio deixa de existir, ele vai virando o tório, que é um outro elemento químico, por exemplo, né? Tem uma família de como esses decaimentos acontecem, que eu vou mostrar aqui ao decorrer das aulas para vocês, né? E
esse tipo de procedimento de decaimento faz com que emita núcleo. Mas se você pegar a partícula alfa, que é formada por dois prótons e dois nêutrons, e comparar com o núcleo do átomo de hélio, você pode dizer, e não é errado falar, que a partícula alfa, na verdade, corresponde ao núcleo do hélio. Não é verdade, não é errado dizer isso. Sempre na natureza que eu tiver dois prótons junto com dois nêutrons, isso vai ser, na verdade, o núcleo de um átomo de hélio. Claro que ainda precisaria colocar dois elétrons aqui orbitando em torno deles, aí sim eu vou constituir o átomo de hélio propriamente dito. Né? Então dá sim para fazer isso. É o que o Sol faz, por exemplo, e tantas outras estrelas fazem no universo de uma maneira geral. Né? É a formação dos elementos químicos produzidos por elas. Então a gente diz que a partícula alfa, na verdade, que são os núcleos de átomos de hélio, elas constituem, na verdade, dois prótons e dois nêutrons. Então uma partícula alfa, ela é muito mais pesada que um elétron. E sua trajetória no meio material, ela é retilínea, basicamente. Né? A gente não vê ele se deslocando de maneira não retilínea. Na interação, por exemplo, de uma partícula alfa com os átomos do ar, por exemplo, né, a primeira perde, na verdade, em média, 33 eletronvolts por ionização. Né? Ou seja, se essa partícula alfa quebrar a molécula do gás oxigênio, por exemplo, ela gastou energia para fazer essa quebra, né? Que as moléculas de oxigênio não querem se separar assim de forma espontânea. Então, para quebrar essa ligação química dos átomos de oxigênio, né, no caso do gás oxigênio na atmosfera, não só ele, né, nós estamos falando também de nitrogênio em grande quantidade, foi consumido aí, no caso, 33 eletronvolts, por exemplo. Então isso significa, né, que em uma partícula alfa, com uma certa energia cinética inicial, sei lá, de 4,8 mega eletronvolts, ela emite, por exemplo, você pode pensar que é emitido pelo elemento químico rádio 226, que seria a massa atômica dele, né, unidades de massa atômica. Ele produz cerca, na verdade, dessa quantidade aqui, cerca de 145 mil, no caso, ionizações antes de parar. Porque você pegaria a relação, pegaria essa energia necessária, a energia que ele tem, né, no caso dessa partícula alfa, que seria 4,8 vezes 10 elevada a 6 eletronvolts, que é 1 mega eletronvolts, no caso, dividido pela energia necessária para quebrar uma molécula da atmosfera, né, que é a energia necessária de 33 eletronvolts. Então, cada molécula do ar precisa dessa energia para ser ionizada. Se o total de energia é essa daqui, então essa razão dá aproximadamente, no caso, 145 mil ionizações antes de parar, aqui no caso. Então, veja o poder que tem a radiação alfa nesse caso. Né? Então, a distância que uma partícula percorre antes de parar, ela é chamada o alcance. Tá certo? Então, toda radiação tem um certo alcance. Ela tem que para ela ionizar, não é assim a radiação ionizante, ela tem a capacidade, ela como é um trator que consegue passar por todos os átomos e consegue atravessar tudo e todos eles são desfeitos. Não é bem assim. A radiação, toda vez que uma partícula ionizante ela vai causando a ionização de um átomo, ela vai quebrando as ligações químicas, essa quebra de ligação química consome energia. Então, a radiação vai perdendo a força cada vez mais que ela vai avançando. Só que veja esse exemplo que nós vimos aqui, né, desses valores, né, que eu preciso só de 33 eletronvolts de energia para quebrar uma molécula na atmosfera. E nesse quebrar a ligação química. Né? Então veja que uma única partícula alfa conseguiu quebrar 145 mil ligações químicas. Uma única partícula alfa nesse exemplo. Tá vendo? Então, é isso que é o poder de uma radiação e o alcance que ela pode ter. Tá certo? Então, se eu tiver duas partículas alfas, eu já vou ter aqui o quê? Vou ter o dobro de 145 mil partículas que eu vou ionizar, no caso. E se eu tivesse três partículas alfas, o triplo e assim por diante. Então, imagina uma quantidade grande de radiação alfa. Nós estamos falando aí de uma coisa que cresce de maneira muito intensa, né? Em termos de ionização. E não se esqueça, do ponto de vista biológico, moléculas ionizadas são prejudiciais à saúde, porque elas estão loucas para fazer ligações químicas depois que elas estão ionizadas. E elas vão querer fazer ligação química com quem aparecer na frente. O problema é que a estrutura dos seres vivos são estruturas de alta organização. Então, esses sistemas altamente organizados, eu não posso chegar a uma molécula do nada e começar a querer romper essas ligações químicas, que é um sistema muito organizado, ele pode se fragilizar e essa organização se desfazer. Aí, como a vida é um processo do ponto de vista biológico, né, do ponto de vista mais básico, ela é basicamente um processo. Se esse processo for interrompido, você não caracteriza mais vida. Então, radiação ionizante tem esse efeito que a gente tem que ter atenção, dependendo da aplicação que você passa para ela.
Então a gente pode dizer aqui que aumentando-se, na verdade, a energia dessas partículas alfa, seria uma outra maneira, né? A gente também aumenta o alcance para um dado meio. Tá? Então, um outro elemento químico que consegue emitir uma partícula alfa com mais energia, ela pode, no caso, ionizar muito mais átomos do que aconteceu nesse exemplo que foi dado aqui, né? De uma radiação alfa que tem uma energia de 33 eletronvolts. Tá? Então, vamos lá, né? Desculpa, de 4,8, né, no caso aqui dos valores que eu tinha proposto, né, 4,8 vezes 10 elevado a 6 eletronvolts. Bom, por outro lado aqui, né, se a gente fixar a energia da partícula alfa, né, e o alcance diminui, né, se a densidade desse meio aumentar, né, faz sentido, né? Vê se você concorda comigo. Uma partícula alfa tá vagando no espaço e ele encontra uma camada de ar, por exemplo, no meio do caminho. Quanto mais átomos tiverem ali enfrentando essa radiação alfa, mais a partícula alfa vai ter que quebrar muito mais átomos, né? Muito mais ligações químicas. Quanto mais ligações químicas essa partícula alfa quebra, mais é arrancada a energia dela, né? Porque lembra, cada molécula da atmosfera arranca dessa partícula alfa 33 eletronvolts de energia, por exemplo. Então, se eu tiver 10 átomos, 10 moléculas, eu vou arrancar 33 eletronvolts vezes 10, vai ser 330 eletronvolts de energia. Agora, se no meio do caminho que a partícula alfa está passando tem 1000 átomos, tem 1000 moléculas, por exemplo, de atmosfera, aí eu vou ter, na verdade, 33 mil eletronvolts de energia que vai ser consumida dessa radiação alfa. Então, quanto mais denso for o material, mais ele absorve a radiação e evita que essa radiação tenha energia suficiente para alcançar o outro lado, por exemplo, dessa camada de material que está no caminho, por essa radiação estar transitando em linha reta, basicamente. Então, por isso que, por exemplo, placas feitas de chumbo, são materiais bastante densos, né? Eles conseguem ter um poder grande de absorção de radiação. Então, você tem equipamentos, né, que conseguem absorver isso, né? Então, no caso das usinas nucleares, dando o exemplo aqui da Angra dos Reis, que tem na cidade, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, elas funcionam assim, né? Quando você quer que o reator diminua a sua atividade nuclear, você põe no meio do caminho entre a radiação que está sendo emitida e a parte do tanque que está fazendo o aquecimento, por exemplo, você põe ali placas de chumbo no meio do caminho. São paletas mesmo que descem assim e interrompe a passagem da radiação. Aí o reator ele vai começando a esfriar. Então essas placas são muito importantes, porque o reator, se você deixasse livre, né, a quantidade de energia que tem no decaimento radioativo é muito grande, a ponto de derreter toda a estrutura da usina nuclear. Né? Então você tem tragédias, infelizmente, como a gente teve na usina de Chernobyl, né, em 1986, na região da Ucrânia, que foi esse tipo de falha. Né? Não houve o controle da passagem de radiação, e aí o equipamento mecânico, né, que abaixava e subia as placas de chumbo não funcionou, provavelmente. E aí isso fez com que houvesse um superaquecimento do reator e ele simplesmente derreteu. E aí aconteceu a tragédia que é conhecida aí na história, infelizmente, né? E causa impactos na biologia, biológicos até hoje na região, né? Bom, hoje, né, só especificando do ponto de vista histórico, né, hoje o impacto já é mais baixo, né? Apesar da parte que foi soterrada, né, que os soldados soviéticos tiveram que ir lá, né, para poder resolver o problema, né? Tiveram que soterrar toda a usina, né? Então eles foram jogando concreto cada vez mais, né, e a usina foi soterrada. Claro que naquele local onde está a usina, provavelmente a radiação ainda é muito intensa, mas como foi soterrado, aí está abafado. Mas o ambiente recebeu uma dose gigantesca de quantidade de radiação, né? E isso impactou o ambiente de uma maneira muito agressiva, né? Chegou a ter nuvens de radiação chegando até a região da Europa, né? A região da França, por exemplo, né? Depois de muito tempo, né? Mas o vento foi levando nessas radiações. No caso, esse ar ionizado, né? Vamos dizer assim. Então, foi impactante no local, né? Muitos seres vivos morreram imediatamente ali naquela localidade. A questão de mutações genéticas é muito grave, aconteceu também. Hoje, na região, né, tudo indica que os animais que vivem por lá, né, os seres vivos, ou mesmo as pessoas que frequentam lá, fazendo visita turística, esse tipo de coisa, não são impactados agora porque a radiação no ambiente assim, externo, né, no ambiente externo, está bem baixa, né, não é mais a ponto de causar prejuízo à saúde. Nós podemos estar expostos a um determinado nível de radiação ionizante, não é nós temos mecanismos nós, né, seres vivos, temos mecanismos de também combater essa radiação. Só que, claro, em doses que a natureza expôs a gente a milhões de anos durante o processo evolutivo. Né?
Então, essa dose de radiação que a natureza já tinha, é assim, natural, né? A gente se adaptou a lidar com isso. Agora, e é o que acontece agora na região de Chernobyl. Há alegações de que a radiação lá continua muito intensa, em determinados casos, por precaução, né? Você sempre tem que estar com o contador Geiger, que é um instrumento de medida bom, né? Para você saber a dose de radiação que está sendo emitida, para você saber se está no ambiente exposto ou não, né? Mas, no caso, ali de Chernobyl, tudo indica que já não tem mais esse problema. Mas ali onde está o local da usina, com certeza ainda é muito intenso essa radiação. Se você vê documentários, né, que mostravam os soldados soviéticos tendo que ir lá, né, encarar, né, essa radiação, todos eles infelizmente faleceram assim de maneira muito rápida, né? Sofreram queimaduras internas gravíssimas, né, mutações genéticas a ponto de comprometer as vidas deles em um período muito curto, né? Na condição de soldados, eles tiveram que ir lá, né, para fazer esse serviço, não tinha que fazer, né, só que era um trabalho rudimentar, né? Eles tinham que ir com paz mesmo, né, vamos dizer, de pedreiro, né, de fazer, mexer a argamassa, por exemplo, né, para pegar aquele lixo radioativo todo e ir jogando para mantê-los confinados naquela usina. Então, se você olhar para as câmeras que ficavam filmando essa radiação, o próprio cinegrafista, né, filmar, a câmera ficava se danificando, né, você via a imagem se distorcendo, porque isso era radiação, inclusive estragando as câmeras dos cinegrafistas, né. Infelizmente, todo esse pessoal que jogou muito perto dessa usina, todos faleceram em um período muito curto. E outras pessoas que sobreviveram, elas ficaram com lesões importantes. E, infelizmente, acontece uma coisa mais grave, que é o que mais preocupa o campo da biologia, né, de uma maneira geral, que é as mutações genéticas capazes de serem hereditárias, de serem transmitidas para a prole, né, para a prole seguinte. Então, esse é uma coisa muito grave com relação à radiação. Bom, retomando aqui aos efeitos, né, que eu estou abordando um lado negativo desse processo por causa do contexto histórico, né, que envolveu. A gente também vai ver aqui grandes exemplos ligados à boa aplicação da radiação também, né? Então, por outro lado, se a gente fixar aqui no caso a energia de uma partícula alfa, que tem um alcance que ela diminui, né, com a densidade do material, temos esse exemplo, né? Também o alcance das partículas alfa ela é muito pequeno, né, como a gente pode ver, por exemplo, a gente vai consultar aqui na tabela mais à frente, né? O que faz, na verdade, com que elas sejam facilmente blindadas, né? Então, a radiação alfa aqui não é um exemplo de perigo tão grande em termos de ionização de radiação, porque ela tem um alcance mais curto, né? Então, por exemplo, sei lá, uma folha finíssima de alumínio de 21 micrômetros, por exemplo, né? Ela já é capaz de barrar completamente, né, os feixes de partículas alfa, né? No caso, 5 megaelecronvolts de energia. Então, mesmo no caso de uma blindagem que você tem referido a uma partícula alfa, ela não consegue, na verdade, atravessar a pele humana, por exemplo. Tá? Entretanto, né, a ingestão de uma fonte emissora, no caso de partículas alfa, né, por uma pessoa, ela pode causar danos, no caso, profundos, no caso aqui, em certas partes do corpo, né, porque isso vai entrar na corrente sanguínea, né, imagina. Né, aí você está fazendo as partículas alfa se aproximarem demais de uns tecidos, né, então não tem mais ninguém para proteger aí. As partículas alfa elas são produzidas, na verdade, principalmente através de decaimentos de elementos pesados, né, como é o caso do urânio, o elemento químico tório, o elemento químico plutônio, que é muito fabricado artificialmente nas usinas nucleares, por exemplo, e o rádio, o elemento químico rádio. E tem outros também. Né? Bem, usualmente né, eles são acompanhados, na verdade, de radiação beta e a chamada radiação gama. Então, vamos ver aqui uma tabela que relacionou o alcance da radiação alfa, né, o poder de penetração, é uma palavra que também pode ser usada aqui nesse contexto, que é, no caso, poder de penetração teria a ver com a distância percorrida pela radiação, até quantos metros ela pode continuar impactando, né, um determinado material. E no caso, alcance tem a ver com o volume de energia. Então, veja só, uma partícula alfa que tem aqui uma quantidade de energia em megaelecronvolts, no valor de 1 megaelecronvolt, por exemplo, no ar, ela teria um alcance em centímetros aqui, né, como a gente está vendo na unidade, no ar seria um alcance de 0,55 centímetros. Tá? É bem pouco mesmo, comparado a uma escala. Né? Então, eu posso ficar na frente de um emissor de radiação alfa e o próprio ar ali já me protege, estando a uma distância, pelo menos essa daqui, né? Claro que para esse valor de energia que nós estamos propondo aqui, né? De 1 megaelecronvolts. No caso do tecido humano, é 0,33 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros é o poder de penetração ou de alcance dessa radiação. E no caso do alumínio, como havia citado há pouco, né, de 0,32 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros, né, que é bem menor. Mas percebe que quando eu vou aumentando a energia
da partícula alfa, uma partícula alfa com 5 megaelectronvolts, por exemplo, olha, o poder de penetração já é bem maior, tá vendo? 3,5 centímetros no ar, no tecido humano seria de 2,10 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros. No caso aqui do alumínio, ó, 2,06 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros. Então aqui, ó, vai aumentando para todos os materiais, né, que é o poder de penetração. Só que em cada um é num ritmo diferente, né? O ar, que é mais rarefeito, é menos denso, né? A penetração vai ficando mais intensa, mas aqui o tecido humano ainda resiste bastante, ainda fica numa escala. Mas aqui, no caso, aqui vai, no caso aqui do alumínio, né, vai tendo um valor cada vez aqui um pouco menor, né? Então o poder de penetração vai ficando diminuindo com esse tipo de partícula, nesse tipo de radiação. Bem, as partículas beta, que na verdade, o que é uma partícula beta? Que é um outro tipo de radiação também formado por partículas. Partículas beta são elétrons. Só que não são elétrons que se escaparam da eletrosfera dos átomos, porque eles não teriam a energia suficiente para eu chamar ele de partícula beta. Eu só vou chamar um elétron de partícula beta quando ele tem uma energia tão grande que ele foi emitida, que só é capaz de ser emitida por núcleos dos átomos, né? Então são núcleos atômicos onde as partículas nêutron se transformam em prótons, e na hora que ela se transforma em próton, ela produz um elétron que é ejetado do núcleo atômico. Esse elétron sai com uma velocidade extremamente elevada, nós estamos falando aí de 60%, 70% da velocidade da luz. Então, um elétron com esse volume de velocidade, né, com esse volume de quantidade de movimento, ele merece ser chamado agora de partícula beta, porque ele tem um poder de penetração agora significativo para ele agora, ao atravessar outros materiais, ele consegue ionizá-los também. Ele consegue fazer quebrar ligações químicas por conta dessa grande energia que ele tem. Então essas partículas beta, por exemplo, com um valor de 0,01 megaelectronvolts de energia, tem um poder de penetração no ar de 0,23 centímetros. Tá? Aqui, por exemplo. Agora, com um valor bem maior, de 3 megaelectronvolts, olha o poder de penetração, já é 1.260 centímetros, bem maior do que a radiação alfa, tá vendo? Então, com o mesmo valor de energia que teria a radiação alfa, olha, um valor ainda menor, ó, de 3 megaelectronvolts comparado com 5, o poder de penetração é bem maior na partícula beta. Tá? E, talvez porque ela é uma partícula pequena, do ponto de vista, a densidade do material não tá influenciando quase nada nesse poder de penetração, em frear esse poder de penetração, né? Aqui no caso do tecido humano, veja, começou aqui com 0,01 megaelectronvolts, olha só, já está uma penetração no tecido humano de 0,27 vezes 10 a menos 3 centímetros, perdão. Lembra que aqui, ó, a penetração era bem menor, ó, 0,33 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros. E isso com uma energia bem maior do que a radiação beta. A radiação alfa, para ela penetrar 0,33 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros no tecido humano, precisou de ser o valor de energia de 1 megaelectronvolts. Olha, com uma energia bem pequenininha de 0,01 megaelectronvolts no caso da radiação beta, olha o poder de penetração, já é bem maior do que a partícula alfa, 0,27 vezes 10 elevado a menos 3 centímetros no caso, para essa radiação. Então, quando eu finalmente alcançar, por exemplo, 1 megaelectronvolts, que é o valor que eu comparado com a tabela, eu já tenho poder de penetração no ar de 420 centímetros, e no caso do tecido humano já é 0,5 centímetros. Tá, ok? E aí, no caso do alumínio, né, aqui tem uma relação envolvendo ele. Então, o alumínio mostra a questão da densidade, né? Quanto mais denso, mais difícil é o poder de penetração da radiação, comparado com o tecido humano e mesmo com o ar. Né? Bem, a radiação beta, ou no caso partícula beta, nós representamos aqui com a letra grega, né, correlação, né? As partículas, elas, na verdade, são elétrons. Nós costumamos representar elétrons assim, né, com a letra E e o sinal de menos, para indicar que a carga dele é negativa. E também tem outras partículas chamadas pósitrons, que é um elétron com carga positiva. Bom, professor, como assim? Elétron com carga positiva? Sim, na natureza você tem esse tipo de formação desse tipo de partícula. Não é aquela que constitui, né, os elétrons que estão orbitando o núcleo dos átomos, de uma maneira geral, mas ela é produzida também por radiação de uma maneira geral. E ela é uma partícula que é igualzinha ao elétron em termos de tamanho, tá certo? Que no caso o elétron a gente não consegue definir tamanho, para falar a verdade, né? Então talvez não foi um exemplo bom, mas na verdade a sua natureza, né? Sua natureza elas são iguais. A única coisa que diferencia o elétron do pósitron é a carga elétrica, que é oposta. O elétron tem carga elétrica negativa, o pósitron tem carga elétrica positiva, mas ele é igualzinho, é um elétron positivo, na falar a verdade. A gente chama essas... Quando você tem uma partícula igualzinha a outra, a única coisa que diferencia
é a carga, nós dizemos que essas partículas são idênticas, no caso do elétron, e exceto no caso do sinal da carga. Elas são chamadas elas na verdade são muito mais penetrantes, né, que as partículas alfa, né, como podemos ver ali na tabela acima, né, que nós vimos há pouco. Esses postos são, na verdade, a antipartícula do elétron, que também foi entendida, né, já indo para a segunda metade do século XX, né, que foi compreendido melhor o estudo, né, depois que o modelo padrão das partículas foi proposto, já na primeira metade do século XX, isso ajudou muito a entender que existem as chamadas simetrias, né, que sejam para cada partícula provavelmente existe uma antipartícula associada a ela, só que com carga oposta, né, nesse caso. Isso aconteceu para o estudo do póstron, foi comprovado para o póstron, né, que você podia ver, por exemplo, dentro de um campo elétrico, né, ou um campo magnético, né, quando você joga uma carga elétrica atravessando o campo magnético, ela tem um comportamento sempre a mesma coisa. Ela fica girando em espiral, tá certo? Essa partícula. Isso devido à própria natureza do campo magnético e como ele associa com o campo elétrico que o elétron está propagando durante o deslocamento dele dentro desse campo magnético. Só que no caso do elétron, ele faz a espiral com um giro numa determinada direção. Se você jogar uma partícula igualzinho ao elétron, só que ele faz a espiral no sentido contrário, opa, peraí. Não foi invertido o campo magnético, como é que vai inverter a direção do movimento do elétron? Aí você descobre, na verdade, que na verdade, uma partícula igualzinho ao elétron, só que com carga oposta, que no caso é o póstron. Então, o póstron foi detectado com esse tipo de experimento. Bem, aí foi um exemplo ligado à chamada radiação beta. Então, são elétrons ejetados de núcleos atômicos que sofreram um determinado decaimento. Só que o decaimento acontece da seguinte maneira: ao invés do núcleo se quebrar e remessar um pedaço para fora, que é o caso da partícula alfa, que foi ejetada no caso do elemento químico rádio, tório e urânio, que eu falei há pouco, no caso da radiação beta, o decaimento radiativo acontece assim: o núcleo não chega a se desmontar, ele não chega a ser arrancado pedaços dele, mas ele faz um nêutron, que é uma partícula neutra, como o próprio nome diz, se transformar em um próton. E na hora que ela se transforma em um próton, ela produz um elétron também, só que o elétron não fica preso no núcleo, ele tem uma energia tão grande, cinética, que ele é ejetado para fora do núcleo. Isso que é a radiação beta propriamente. Tá? E tem o poder de ionização, como nós vimos ali na tabela acima. Né? Nêutrons também podem ser considerados partículas radioativas. Como é que, no caso do nêutron, ele não apresenta manifestação de carga elétrica. Ele, entre aspas, do ponto de vista da física de partículas, ele é como se fosse um próton junto com um elétron, mas não, essa frase não é muito correta que eu estou dizendo aqui. É só para você ter uma ideia. Na verdade, o nêutron, ele por si só, ele não mas é que, como o nêutron é capaz de se transformar em próton e emitir um elétron para fora, dá a impressão de que o nêutron é formado por um próton e um elétron, mas não é verdade. Porque o decaimento beta, que é a produção de radiação beta, na verdade, você excita, você provoca o nêutron para ele se transformar em próton. E aí, essa provocação sempre produz um próton e um elétron. Mas não quer dizer que o nêutron é formado por um próton e elétron. Isso é um pouco confuso do ponto de vista de quem não conhece o estudo da parte física de partículas, é normal, mas na verdade é isso. Tá? A partícula, uma vez que ela se constitui na natureza, ela por si só, ela não é nada além dela. Agora você fala, mas dentro da partícula nêutron pode ter outras partículas. Sim, mas na verdade a fala correta é a seguinte: se eu tentar desmontar o nêutron, esse ato de desmonte, né, tentar quebrar o nêutron em pedaços, esse ato de tentar quebrar é que faz aparecer depois as outras partículas, que é os pedaços que teria dele, né? Então é um pouco estranho, mas os aceleradores de partículas têm mostrado que é exatamente assim que acontece e é exatamente assim que a gente tem que interpretar. Então, na verdade, no caso da radiação do decaimento beta, deixou de existir o nêutron para existir um próton e um elétron. Mas isso não quer dizer que o nêutron ele era a junção de um próton e de um elétron. Não é à toa que a gente sabe hoje na mecânica quântica que um elétron ele pode estar orbitando um núcleo de um átomo, mas o elétron também pode atravessar o núcleo sem nenhum problema, tá? Elétrons sim, eles podem atravessar o núcleo do átomo sem nenhum problema e ir lá para o outro lado dele. Você fala, pô, mas esse elétron na hora de atravessar o núcleo atômico, por que o próton absorveu ele e o próton se transformou em um nêutron? Isso é uma prova de que, na verdade, o nêutron não é a junção de um próton com um elétron. Tá bom? Mas eu acho que eu deixei um nó na cabeça de vocês aí, infelizmente, mas eu precisava falar isso para mostrar que na natureza, quando uma partícula se constitui, ela é ela por si só. Ela não é derivada de. É ela por si só. Tá bom? Então vamos lá.
No caso da radiação de nêutrons, nós temos aqui que os nêutrons eles são, na verdade, partículas sem carga, o próprio nome está intuindo isso para a gente, né? E eles não produzem ionização diretamente, tá? Então, um nêutron não consegue ir lá numa ligação química e romper a ligação química, por exemplo, ou mesmo romper o núcleo de um átomo, assim, ele por si só. No entanto, mas se a gente fizer de forma indireta, isso é possível, né? Se a gente transmitir uma energia para outras partículas carregadas, né, que por sua vez elas podem produzir ionização, então isso que acontece. Se eu conseguir fazer um nêutron alcançar uma velocidade muito grande, pela colisão que ele faz sobre um determinado material, essa colisão pode ser tão impactante que ela pode romper a estrutura do núcleo atômico. Tá certo? Então, na verdade, o nêutron ele não está ionizando através de campos eletromagnéticos aquele material, como aconteceu com a radiação alfa e a radiação beta, basicamente. Ele está, na verdade, conseguindo romper o núcleo de um átomo por pancada mesmo, por bater nele, por uma colisão. Então, sim, eu posso, de forma indireta, caracterizar um feixe de nêutrons, né, que está bombardeando um material como tendo o poder de ionização, tá certo? Simplesmente por colisões, né? Então, os nêutrons, na verdade, eles percorrem grandes distâncias. Essa é uma característica ligada aos nêutrons, né? Claro, porque o nêutron não tá fazendo interação eletromagnética no meio do caminho. Então não tem campos eletromagnéticos que tenham a capacidade de frear ou acelerar esse nêutron. Então, quando ele é ejetado, ele meio que só vai. No mundo atômico, como as partículas são muito pequenas, né, quando ele passa por um lugar, ele encontra mais espaço vazio do que preenchido por matéria. Então ele consegue viajar com bastante distância. Né? Então, os nêutrons eles percorrem, na verdade, grandes distâncias, né, através da matéria, antes de interagir com o núcleo, no caso dos átomos que compõem esse meio. Né? Então, então a gente pode dizer que essa radiação ela é muito penetrante, né? Então elas podem, na verdade, ser blindadas por materiais ricos, na verdade, em hidrogênio, como, por exemplo, a parafina ou a água. Então, por isso que se você for visitar um reator nuclear, como aquele que tem na Universidade de São Paulo, por exemplo, lá no projeto que você tem lá do PEN, né, do IPEN, né, que é o projeto do pessoal da área da Marinha, que tem lá, você pode fazer visitação do reator. Você vai ver lá que tem uma piscina muito grandona, né, de água, né, que a função daquela piscina é frear os nêutrons que são injetados, na verdade, dos decaimentos radiativos que acontecem nos elementos químicos, como urânio, por exemplo, né, na emissão de radiação. Então, na verdade, o urânio pode emitir partículas alfa durante seu decaimento, também pode emitir nêutrons e mesmo radiação beta. Pode emitir as três sem nenhum problema. E detalhe, vai emitir uma radiação eletromagnética de grande frequência, ou seja, uma frequência tão grande que também pode ionizar. Nós vamos chamar mais à frente de radiação gama. Tá? Então, seriam aí 4 modalidades de radiação que você poderia ver um reator nuclear emitindo, por exemplo. Então, a gente pode dizer que as características particulares, né, como a carga, a massa das radiações corpusculares, elas são, na verdade, apresentadas aqui, né, que a gente vai ver, ó, veja. No caso aqui envolvendo as partículas, a partícula alfa, por exemplo, você tem aqui a carga dela sendo o valor de mais 2 vezes E. Esse Ezinho está representando a carga elementar. Carga elementar é a carga com a menor carga na natureza que a gente tem com uma partícula livre. Uma partícula que consegue vagar no espaço sem precisar estar grudado em outra, interagindo com outra. Exemplo de partículas que conseguem vagar livremente no espaço é o elétron, por exemplo. Ele carrega justamente esse valor de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs de carga elétrica. O próton pode vagar livre no espaço. Boa parte da radiação cósmica, né, que você já ouviu falar talvez na grande mídia, né? Radiação cósmica que tem no espaço, boa parte delas são prótons vagando no espaço, sem estar ligado, uma estrutura atômica definida. E esses prótons, eles carregam também esse mesmo valor de carga, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs de carga. Só que no caso do próton, a gente diz que é uma carga positiva, a natureza dele. E no caso do elétron, é o mesmo valor numérico, só que negativo. Então, se eu juntasse um próton com um elétron, formando um átomo de hidrogênio, por exemplo, né, um átomo de hidrogênio mais simples, você tem aí que esse átomo de hidrogênio seria neutro, tá? Porque eu somaria mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga do próton, só que menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs do elétron. Então, o átomo de hidrogênio vai ser um átomo neutro. E isso é o que a natureza considera como um átomo estável. Átomos estáveis são esses que têm a carga elétrica neutra com relação à ligação química, né, do elétron com os prótons.
Outro aspecto que dá estabilidade para o núcleo dos átomos, no caso dos átomos, são os seus núcleos, né? Haver uma distribuição de partículas no núcleo atômico, né? Não no caso do átomo de hidrogênio, que ele só é formado por um próton no núcleo, né? Então, ou no caso composto por 2 nêutrons, aí ele já fica mais instável. Então, se você tiver 2 nêutrons e um próton no núcleo do átomo, você chama de elemento químico trítio, que é o átomo de hidrogênio, um isótopo dele, né? É um átomo, na verdade, isótono, né? Porque ele tem números de nêutrons diferentes. E esse elemento químico, né? Ele seria, na verdade, um átomo, também forma um gás de hidrogênio, se você quiser, ligação química, né, de 2 átomos de hidrogênio. Só que eles são instáveis, né? Eles podem ser radioativos nesse caso. Eles podem sofrer decaimento e emitir uma radiação, porque ele pode escapar um nêutron que ele não conseguiu estabilizar ali no núcleo. Então, esse é um outro aspecto que dá estabilidade para os átomos, né? A conformidade do núcleo atômico envolve a presença de prótons, mas também de nêutrons. A relação entre prótons e nêutrons acontece de tal forma que eles buscam um equilíbrio de forças ali, que é a chamada força nuclear forte, que é o que mantém a coesão desses átomos, né? E deixa com que a chamada força nuclear fraca não produza decaimento nesse material tão facilmente. Então, essa força nuclear forte, ela é uma espécie de cola, ela atrai os nêutrons e os prótons para ficarem juntos, né? E atrai próton com próton, nêutron com nêutron e assim por diante. Então, todos eles são atraídos por essa força. Porque a força eletromagnética, que é produzida só quem tem carga, que é o caso dos prótons e dos nêutrons, dos elétrons, não conseguem manter o núcleo atômico composto, né? A força elétrica consegue manter o prótons e elétrons orbitando em torno dele, mas a força elétrica não tem o poder de manter a estabilidade do núcleo atômico. Quem mantém a estabilidade do núcleo atômico é a chamada força nuclear forte, né? Que fica confrontando a chamada força nuclear fraca. A força nuclear fraca é a que faz com que o decaimento radioativo aconteça. E essa força fraca é o que a gente não quer que aconteça assim, no nosso cotidiano, né? Que ela não se manifeste porque ela vai produzir radiação de forma descontrolada, vamos dizer assim. Bem, qual a natureza dessas partículas que nós falamos agora, né? A radiação corpuscular, né, formada por partículas, no caso da radiação alfa, formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Os 2 nêutrons não manifestam carga, mas os 2 prótons sim. Então eu posso dizer que a carga da partícula alfa é mais 2 vezes a carga elementar. Então aqui é mais 2 vezes 10, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso é a carga total da partícula alfa. A massa vai ser basicamente a massa de 2 prótons mais a massa de 2 nêutrons. Se eu considerar a massa dos... Bom, se eu fizesse a soma, né? A massa dos prótons dos nêutrons são praticamente iguais. O nêutron é um pouquinho maior do que a massa do próton. Mas no total, no caso da partícula alfa, nós temos o valor aqui de 6,644 vezes 10 elevado a menos 27 quilogramas, tá? O valor da massa da partícula alfa. Lembre que aqui é a somada a massa de 2 prótons e 2 nêutrons. E fora a ligação química entre eles, que também faz a geração de massa, que eu não vou discutir aqui com vocês, mas o Einstein também percebeu isso. No caso do elétron, que é a radiação beta, tá bom? Elétron é a radiação beta aqui no caso. Tem a carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, porque é um elétron mesmo, né? Com a massa de 9,109 vezes 10 elevado a menos 31 kg. Aqui foi considerado mais casas de precisão do valor que nós vimos lá no exemplo acima. Temos aqui no caso o pósitron, ele é igualzinho ao elétron, a única que diferencia ele é a carga, então ele é mais 1,6 10 a menos 19 coulombs. E aqui no caso, a massa é a mesma, tá vendo? Que a massa no caso é igual. O nêutron, que também é uma radiação, ele não manifesta a carga elétrica, então é zero, mas ele tem uma massa de 1,675 vezes 10 a menos 27 kg, ok? Uma massa aqui só do nêutron. O próton, ele seria uma radiação também, né, se a gente fosse pensar, de mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E aí, uma massa de 1,672 vezes 10 a menos 27 kg. Tá vendo a diferença da massa do nêutron e do próton? Tá aqui, né? Próton, radiação próton, você pode ver, por exemplo, radiação cósmica, é muito comum você ver prótons vagando no espaço. É muito nocivo, né? Os astronautas sofrem com esse tipo de radiação. Nós estamos falando aqui de doenças, por exemplo, no sistema linfático, né? Não sei se a expressão ainda se fala assim na biologia, né? Talvez vocês possam me corrigir. O sistema linfático ele é muito afetado por essa radiação aqui. Bom, fora outros efeitos que os astronautas sentem, não por causa da radiação, né? Mas por causa também da falta da microgravidade, né? Que o globo ocular fica maior, né? E aí ele acaba desenvolvendo miopia, né? Por exemplo. Mas em termos de radiação,
geralmente algum tipo de desenvolvimento de câncer, de coisas podem infelizmente acontecer com os astronautas ao longo da vida, né? Então, a vida útil, né, vamos dizer assim, a qualidade de vida dele vai cair com certeza. Não é à toa que os astronautas, quando fazem missões, eles costumam fazer por um período. A carreira, né, do profissional astronauta é curta, né, nesse sentido. Bem, a não ser que ele assuma todos os riscos, ele não se importa. Né? Bom, mas do ponto de vista técnico e ético, a gente tem que sempre alertar quais são os riscos que acontecem em qualquer profissão. Né? Então aqui está um exemplo. Quem também trabalha com operação de raio-x, né, que no caso seria a radiação raio-x, né, que estaria envolvendo elétrons altamente velozes, né? Então, esse aqui também, quem opera máquinas de raio-x tem que encerrar a carreira antes, né? Porque infelizmente, por mais cuidado que ele tenha de se proteger, dos equipamentos, tudo, ele sempre comete, sempre um pouquinho de radiação pode vazar, e aí ele acaba se expondo, né? Antigamente, por exemplo, nos hospitais, o pessoal colocava só aquela placa de chumbo entre o operador de raio-x e a pessoa, né? Isso se mostrou muito ineficiente. Isso causou muitos problemas de saúde em muitos profissionais. Hoje, acho que, não sei se o pessoal costuma fazer, mas você coloca o paciente na sala e você opera a máquina de raio-x em outra sala, né? Você sai daquela sala, tem uma parede de concreto danada ali, né? Para outra sala, e você não. Aí o operador de raio-x não vai ser exposto assim, não vai estocar, né, uma grande quantidade de radiação ao longo da vida e ter uma saúde dele toda prejudicada. O paciente vai ser exposto a uma grande intensidade de radiação, não tem jeito. Mas o paciente só se expõe algumas vezes na vida, né? Ele não faz isso o tempo todo. Então, tudo bem. Aí ele vai causar um dano na saúde dele por exposição à radiação? Vai. Mas não a ponto de ser acumulativo. Pode ser que a próxima geração de células que forem produzidas no corpo dele já elimine o problema. E aí, beleza, ele segue a vida dele. Agora, o coitado do operador de raio-x, ele tem. Não, ele está ali todo dia trabalhando aí. A radiação vai ser um fenômeno acumulativo. Não dá tempo do corpo corrigir o problema causado pela radiação. Ele não consegue fabricar uma célula nova a ponto de renovar as células do corpo e aí evitar o problema, né? Porque ele está se expondo de maneira contínua. Esse é um conceito que vale para qualquer radiação, né? Se você está se expondo à radiação ultravioleta do Sol, por exemplo, também. Você pode ficar todo dia, o tempo todo, se expondo ao sol, e uma hora vai dar câncer de pele, provavelmente, infelizmente, né? Porque a desidratação vai ser tão significativa. Porque o que a gente chama de acumular radiação não é que a radiação está penetrando na sua pele e ficando, né? Não é isso, né? A radiação é absorvida, se transforma, causa uma alteração no seu tecido. Só que assim, sempre um DNA é modificado, mesmo que seja radiação ultravioleta. Mas não tem problema, se for uma única célula, o corpo tem mecanismo. Opa, identifiquei uma célula que está produzindo está tendo um comportamento estranho. Ele vai lá e faz a fagocitação da célula. Ele vai fagocitar, né? Vai se alimentar da célula e vai eliminar o erro. Agora imagine isso acontecendo o tempo todo. Chega uma hora que o corpo não dá conta de lidar com tantas células se modificando geneticamente. Né? Então, opa, aí nessa hora você tem uma exposição com muito tempo. Né? Então, o limiar de chamar de radiação ionizante e não ionizante tem esse parâmetro, né? Quanto tempo você fica exposto a uma determinada radiação? A radiação ultravioleta não é ionizante, pô, mas se ficar muito tempo exposto, aí você pode até pensar que ela foi capaz de ionizar vários átomos do seu corpo. Né? Então aí, atenção, que não existe uma fronteira, não existe uma linha demarcando exatamente quando que a radiação deixa de ser ionizante e quando ela é de fato ionizante. Tá bom? Sempre tem a ver com o tempo de exposição da radiação, com os mecanismos de filtragem e o tempo de exposição. Tá? Então, valia a pena falar disso com relação a essa radiação aí também. Para concluir a nossa aula de hoje, eu vou falar aqui sobre a radiação gama, né? Ou simplesmente raios gama, que é representado com a letra grega gama mesmo, propriamente dito. Essa radiação ela não é formada por partículas, como foi o exemplo da radiação alfa, que era 2 prótons e 2 nêutrons, da radiação beta, que era um elétron com alta velocidade, que é o caso também, não foi o caso dos nêutrons propriamente dito, vagando no espaço, porque eles foram emitidos de um núcleo atômico durante o decaimento, ou mesmo prótons, que é o caso de boa parte da radiação cósmica que a gente tem no espaço. Veja que a radiação gama é puramente ondas eletromagnéticas, só que com frequências muito altas. E agora nós estamos falando que se você tem uma frequência muito alta de uma onda eletromagnética, de acordo com a relação de de Broglie, com a relação de Planck, quanto maior a frequência, maior a energia que aquela onda transporta. E opa, para falar que uma onda eletromagnética ela é ionizante, no caso da radiação gama, é porque essa energia é tão grande que ela transporta que consegue romper o núcleo de um átomo. Aí você tem um poder de ionização muito intenso. Tá?
Isso acontece muito porque o núcleo atômico é bem pequenininho, né, comparado ao raio da eletrosfera do átomo, né, que o raio é em torno de 1 angstrom, um pouco mais, mas o núcleo é 10 mil vezes menor. Então você tem grande espaço vazio ali na estrutura do átomo, né, que a radiação poderia passar ali vagamente. O problema é que a radiação gama tem comprimentos de onda muito pequenininho. Lembra? Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. A gente viu na parte falando sobre o estudo do som aqui no curso da gente. Então, aquela equação que dizia que velocidade era igual ao comprimento de onda vezes a frequência, aquela equação universal, vale para qualquer tipo de oscilação na natureza. Pode ser oscilação de onda eletromagnética, pode ser oscilação, de campos elétricos e magnéticos, que é as ondas eletromagnéticas, pode ser oscilação de uma corda, né? Aquela equação é universal, vale para qualquer situação de oscilação. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, o menor comprimento de onda quer dizer que essa onda é pequenininha. Se ela é pequenininha, ela pode entrar bem no meio do núcleo de um átomo e aí ficar viajando, transitando por ali. E aí pode romper, porque a energia que ela está carregando é muito grande. Então, o poder de penetração dela é o maior que tem na natureza em termos de radiação ionizante. Bem, então os raios gama, eles são, na verdade, ondas eletromagnéticas, né, extremamente penetrantes, e elas interagem com a matéria pelo efeito fotoelétrico, que a gente diz, né? Pelo efeito de Compton, que é um efeito do elétron absorver energia e acelerar, né, aumentar a sua velocidade ou diminuir, ou no caso, pela produção, no caso de pares, né? Produção de partículas mesmo, de par elétron e pósitron, por exemplo. E esse é o conhecimento que a gente tem na área de física de partículas. Né? A energia é tão grande que um determinado local do espaço recebe que ao invés dele continuar vagando energia, ele prefere transformar aquela energia em partícula. É isso que acontece aqui. Só que é claro que eu preciso de um ponto de apoio para que isso aconteça. Eu preciso que a radiação gama toque, por exemplo, um elétron, vamos supor assim. Aí o elétron começa a receber energia, só que o elétron está recebendo uma quantidade de energia tão gigante que ele não consegue produzir tanta energia cinética durante o seu deslocamento. Ele vai começar a aumentar a sua massa, que é uma relação que o Einstein também obteve. Né? Quanto maior a velocidade de uma partícula, maior é a massa que ela vai ter. Esse é o chamado princípio da relatividade. E já que essa massa vai ficando cada vez maior, chega uma hora que o elétron prefere produzir uma outra partícula. Aí ele produz o seu par com carga oposta, que é o pósitron. Então, na verdade, a radiação gama pode sofrer um decaimento, ela decai em um par elétron-pósitron. Professor, por que necessariamente é um elétron e um pósitron? Porque soma a carga elétrica do elétron e do pósitron. Elétron tem carga negativa. O pósitron tem carga positiva. É uma partícula igualzinha a um elétron. A única coisa que muda é a sua carga elétrica. Então, uma carga elétrica positiva junto com uma carga elétrica negativa faz ser neutro. Radiação gama é uma radiação neutra. Perdão, partícula não, é uma onda. É uma radiação neutra. Ela é um fóton, na verdade. Né? Se a gente for pensar na hora que ela interage com o elétron enxerga ela como um fóton, como se fosse um pacote de onda, uma partícula. Então, esse fóton pode se decair em um par elétron-pósitron. Isso é o conhecimento que a gente tem na área da chamada eletrodinâmica quântica. É o eletromagnetismo, só que no contexto da mecânica quântica. Tá bom? Sem entrar em detalhes como é que esses mecanismos acontecem do ponto de vista da física, né? Mas é importante vocês saberem que é a maneira que a gente interpreta e entende como são esses processos. Né? Então, no caso, a gente diz, né, que essa produção, essa maneira como ioniza os materiais pode acontecer dessa forma. Então, uma radiação gama pode penetrar um tecido humano, por exemplo, um corpo humano, e lá dentro do seu corpo surgir um par elétron-pósitron. Lá dentro. Não que o elétron-pósitron entrou desde aqui de fora. Não, a radiação gama entrou em você, e lá dentro ela decaiu num elétron e num pósitron. Isso pode ser interessante, por exemplo, para tratamentos de radioterapia, porque a produção de um pósitron ele é muito penetrante e o pósitron pode matar uma célula, né? Devido à sua quantidade de energia. O elétron também, mas essencialmente o pósitron. Só que na hora que esse pósitron encontrar um elétron que está dentro do seu corpo, não é aquele elétron que foi produzido com ele na hora que houve o decaimento da radiação gama, não. O elétron pode ir para um lado e o pósitron vai para o outro. Esse pósitron, ele atravessa, por exemplo, um tecido tumorar, né? Um tumor, por exemplo, em alguém que está fazendo tratamento de radioterapia, ele mata a célula, e depois que ele mata a célula, ele não quer que esse pósitron fique vagando pelo tecido do corpo e continue danificando, inclusive, células boas. Não. Esse elétron ele pode ser absorvido por um átomo qualquer no meio do caminho, e esse átomo que absorve, ele vai entrar em contato com um elétron que está nesse átomo e vai produzir de novo uma radiação eletromagnética.
Só que dessa vez, como esse pósitron ficou batendo nas células o tempo todo, ele perdeu energia durante essas colisões. Claro que eu quero que no tratamento de radioterapia essas colisões façam a morte do tecido tumoral. Então eu vou tentar mirar certinho essa radiação que eu estou jogando, onda eletromagnética que eu estou jogando em cima do tecido tumoral. E aí eu vou produzir esse paraelétron póstron, o póstron vai ficar rechicoteando dentro do tecido tumoral, matando várias células, só que eu não quero que ele faça isso para sempre, ele vai perdendo energia e chega uma hora que ele é absorvido por um átomo. Só que o átomo não tem na sua constituição pósitrons. Então, na verdade, ele tem que voltar a se juntar com o elétron para produzir uma onda eletromagnética de novo. E essa onda eletromagnética ela pode escapar do corpo da pessoa. Só que essa onda eletromagnética já está mais fraca, ela já está com uma frequência bem mais baixa. E aí ela pode ser, por exemplo, uma radiação, não sei, por exemplo, uma onda, o calor, né, um infravermelho, né, que apenas vai produzir aquecimento na pele. E, claro que não pode ser um aquecimento muito grande, para não causar a morte do tecido por aquecimento, né? Mas aí pelo menos você desfaz a radiação ionizante. Então você está produzindo uma radiação ionizante dentro do hospital com o paciente durante um certo tempo. Depois você desliga a máquina e tudo para. Aí aquela radiação ionizante ela vai se desfazendo e vira ondas eletromagnéticas que não são mais ionizantes. Tá? Então esses mecanismos existem que a gente pode observar aí na natureza. Tá bom? Com esse tipo de interpretação que a gente tem dos efeitos, né, eles são emitidos por elétrons que são os pares pósitron, que por sua vez eles ionizam a matéria, né? Então um fóton, por exemplo, de radiação gama, ele pode perder toda e quase toda a energia numa única interação, tá? E a distância que ele percorre antes de interagir, ele não pode ser prevista, tá? Então quanto que ele vai... É muito difícil fazer esse mapeamento, né? Então, tudo que se pode, na verdade, prever é a distância em que ele tem, né? 50% de distâncias de interagir. Então, essa distância se chama camada semi-redutora, né, na verdade. A gente vai ver aqui mais abaixo, né? O quanto de penetração que essa radiação tem. E ela dá, na verdade, uma camada semi-redutora do tecido humano, por exemplo, no caso do chumbo, e do raio-x, para a gente comparar aqui dos raios gama de algumas energias, tá? Então, para a blindagem desse tipo de radiação, né, a gente vai usar aqui, na verdade, o chumbo, né, o concreto, o aço, por exemplo, ou a terra. Tá? Para a gente fazer um exemplo aqui para comparação. Então, a camada semi-redutora, no caso do tecido humano, ou do chumbo, né, para o raio-x ou o gama, a gente tem aqui ó, a energia em megaelectronvolts da radiação, a camada semi-redutora, no caso em centímetros, que a gente vai ter a possibilidade de penetração ou não. Olha, o raio-x, ou chamado raio gama, por exemplo, né? Raio-x ou raios gama, tá? Não são a mesma radiação. O raio-x é uma frequência menor que a radiação gama. A radiação gama consegue alterar o núcleo dos átomos em termos de energia. O raio-x ele só altera as ligações químicas, tá? Então não chega a produzir esse efeito. Então, mas esse é um efeito basicamente... E outra maneira de fabricar, né? A radiação gama é produzida e emitida do núcleo dos átomos, né? E no caso do raio-x, eles são elétrons desacelerados, né? Você aumenta muito a velocidade de elétron, mais do que 50% da velocidade da luz, e depois você freia ele de repente. Aí ele produz a radiação, o raio-x, tá? Foi chamado de X na época porque não sabiam o que era, e aí X era uma letra apenas para dar a ideia de incógnita, né? Aí acabou ficando na história representada assim. Bem, no caso, para o tecido humano, o poder de penetração do raio-x ou mesmo do raio gama fica aqui de 0,13 centímetros, tá certo? Já é bastante. No caso do chumbo, é 4,5 vezes 10 a menos 4 centímetros, é bem menor, né? O chumbo ele tem um material bem mais denso, então consegue frenar. Se eu for aumentando a radiação, por exemplo, até aqui, sei lá, 5 megaelectronvolts da raio-x ou do raio gama, a perda de penetração no tecido humano é de 23,10 centímetros. Isso já atravessa um braço tranquilamente, né? Que perfil, né? Vamos dizer assim, o crânio de uma pessoa, né? Que não tenha mais de 23 centímetros, no exemplo, né? Então já é muito nervoso, isso aqui já consegue alcançar o interior do cérebro, né? Por exemplo, imagina o estrago que isso causa, né? No caso do chumbo, o poder de penetração fica de 1,44 centímetros, que também é bastante, tá? Mas aí uma placa de 2 centímetros de espessura já consegue frear uma radiação que poderia atravessar o crânio de uma pessoa, né? Por exemplo. Então, agora o perigo é bem maior, né? Que nós temos aqui. Tá bem? Bom, o raio-x aqui, de fato, para concluir aqui no caso, né, o raio-x eles são também, né, ondas eletromagnéticas, exatamente como os raios gama, né? Eles diferem apenas quanto à origem, né?
pois os raios gamas eles se originam, né, dentro do núcleo do átomo, acho que eu já falei agora, né, enquanto que o raio-x, na verdade, ele tem origem fora do núcleo, né, então na desaceleração no caso de elétrons, né. Então, sua característica, elas são, portanto, as mesmas, de termos de radiação gama, né. Então, os raios-x eles também podem ser formados diretamente da desaceleração ou aceleração, no caso, de feixes de elétrons, como a gente viu no caso da máquina de raio-x, né, e os tubos de raios catódicos de uma televisão, por exemplo. Então, a televisão também poderia emitir raio-x. Ah, professor, então as televisões de tubo de raios catódicos são perigosas para a gente? Não, porque nesse caso a desaceleração dos elétrons não é a ponto de produzir uma onda magnética com tanta energia assim. Apenas uma energia suficiente para excitar os átomos de fósforo que ficavam na parte do vidro do tubo da televisão, para ele ele transformar o raio-x numa onda eletromagnética visível, que é a luz visível. A luz visível pode vir para cima da gente, não tem problema. Claro que no interior do tubo de televisão de rádio catódico, ele é blindado, com placas de alumínio, geralmente, que era mais usado, né? Para poder não deixar essa radiação X sair para fora, e aí sim ser prejudicial para a gente de alguma forma. Né? Então, esses são os casos ligados aqui a esses efeitos de radiações. Né? Bom, na próxima aula nós vamos dar continuidade ao conceito de radiações ligadas ao que a gente vê manifestando na natureza, tá ok? Com relação à radiação em si, tá ok? Então, vamos falar aqui mais e na próxima aula nós vamos tratar desses efeitos ligados à radiação mais detalhadamente, tá bom? Então, até a próxima.